Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, tudo na boa aqui ainda em terras brasileiras e assim será na semana que vem também. Enfim, desfrutando da calma e tranquilidade do Rio de Janeiro, enquanto o bicho pega aí. Aqui também pegou, né, lá pelas barras do Itaiangá. Bom, Tem um amigo meu que desmarcou um evento comigo ontem por causa disso. Mas acho que o bicho aí tá pegando mais. pois é, a calma do Rio de Janeiro ela é relativa, né? É bem relativa, mas com certeza aqui o bicho tá pegando muito mais. Eita semaninha! A gente várias vezes fala, né, na introdução, porra, que semana, mas eu acho que essa até agora, a gente com 372 dias de guerra, essa foi a semana mais, eu não sei nem como adjetivar essa semana, assim, eu me sinto simplesmente com a quantidade de informações e acontecimentos nessa semana que é assim absurdo. Enfim, muita coisa aconteceu, tanto na questão da política quanto questão da política interna, externa, guerra, economia, enfim, cara, é difícil, semana complicada. E o tempo aí, João, tá quente, cara, que tá esfriando, hein? Tá esfriando não, esfriando é boa vontade, me tá ficando, você tá refrescando, vamos dizer assim, tá melhorando. Aqui tá agradável, dá pra pegar praia. Não choveu ainda desde que eu cheguei. Vai chover esse fim de semana pelo jeito, mas tá gostoso o tempo aqui. É isso. Vamos em algo, procurando sempre águas calmas, né? Mas tá difícil de encontrar. Bom, é isso. Vamos passar pro nosso primeiro bloco, porque não falta assunto, né, cara, pra gente falar essa semana. Bom, gente, a gente teve que mudar a pauta completa, não completamente, né, mas inverter a ordem da pauta. É a guerra em Gaza, né? Nos últimos episódios a gente já vinha tratando da guerra em Gaza também, vamos dizer assim, em segundo plano, né? Porque desde que Israel começou a operação no Líbano, essa vem sendo a principal região ali, né? Que vem sendo que o confronto vem acontecendo, né? A principal frente de batalha. Só que no dia de hoje, calma aí, né? Não fiz aquele tradicional gravação, a gente está gravando agora no dia 17 de outubro, são 8h20 da noite aqui em Israel. A gente pode dar basicamente uma breaking news, né? Já que o governo só a coisa de meia hora confirmou a morte de Yahya Sinwar, o líder do Hamas na faixa de Gaza, o arquiteto e o cara que colocou para funcionar o plano, o ataque terrorista do dia 7 de outubro do ano passado, que levou a gente a essa situação que a gente está agora, né? Foi o grande evento aí que fez com que essa guerra estourasse. Sinwar foi morto hoje pelas forças israelenses, morto por acaso, por sinal. Tropas israelenses avistaram um prédio onde tinham pessoas armadas e o prédio foi bombardeado e depois se averigou que uma das pessoas mortas era o Sinwar. E isso tem, enfim, é um impacto muito grande, né, em toda a realidade que a gente vive, toda essa questão da guerra. A gente tem que ver como é que o Hamas agora vai conseguir se reorganizar aí, depois de ter tido também todo o seu alto escalão eliminado no último ano, completamente desbaratinado, como foi o Hezbollah no Líbano, e agora essa, enfim, é uma breaking news, principal notícia aí da semana. Eu acho que simplesmente ultrapassou qualquer outra notícia e não tem como não falar isso. Primeira notícia do bloco. Essa semana também que a gente teve na faixa de Gaza, mais um ataque perto do hospital que deixou ali dezenas de pessoas mortas, inclusive com vídeos de pessoas queimando vivas por conta do bombardeio israelense. Obviamente, a resposta do governo de Israel, do exército de Israel, foi de que ali havia um centro de comando do Hamas, aquela história que a gente costuma ouvir cada vez que um massacre acontece, né? Como se tudo fosse permitido no momento em que se descobre que há um membro do Hamas em meio a tantos civis, tantas pessoas ali que não tem mais para onde ir. João, eu não sei nem mais como fazer a introdução disso tudo, a gente tem muita coisa para falar, a gente já vem anunciando também no podcast, comentamos aí, você que é o cara que sabe todos os episódios, todos o que a gente fala em cada episódio, a gente vem falando há muito tempo sobre a situação na faixa de Gaza, sobre a diminuição da entrada de alimentos e de mantimentos na faixa de Gaza, de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A gente sempre aponta, né, os dados que são liberados ali pelo escritório da ONU. Essa semana houve mais um momento de crise também, porque, enfim, a situação no norte da faixa de Gaza é extremamente, eu não posso nem dizer de crítica, né? É uma situação absurda, né? Com pessoas morrendo de fome, sem comida e sem nada, e o exército ampliando
as suas operações ali na região, e houve também essa semana, por conta disso, né, uma pressão muito grande dos Estados Unidos para que Israel permitisse a entrada de ajuda humanitária no norte da faixa de Gaza por território israelense, ou se não, os Estados Unidos, o governo Biden, anunciou quem pressionou, anunciou, falou que faria um embargo de armas e não enviaria mais armamentos para Israel, caso isso não acontecesse. Enfim, João, eu acho que essa questão aí do embargo era a principal notícia, né? A questão do embargo e do massacre eram as principais notícias da faixa de Gaza, só que agora, no dia de hoje, há poucas horas atrás, a confirmação da morte do Sinwar muda muito nessa nossa vida de guerra aqui, né? Pois é, Marquinhos, a gente vai ter que dividir isso aqui mais ou menos em três, né? Sobre a situação em Gaza antes da morte do Sinwar, sobre a morte do Sinwar e possíveis consequências, e sobre algumas notícias extras que surgiram, especialmente quando se refere ao período anterior ao ataque do 7 de outubro. Então vamos começar, você já deu essa introdução, vamos começar, vou puxar por aí. A gente teve um evento essa semana na cidade de Deir al-Balad, que foi um bombardeio israelense, e agora eu vou dar para vocês informações do exército israelense, foram divulgadas pelo exército, ao pátio de um hospital, de onde estavam sendo lançados foguetes e onde havia intensa luta contra o exército. Houve um bombardeio no pátio do hospital e, segundo o exército, teria havido uma explosão por conta de um depósito de armas que o Hamas teria escondido embaixo do hospital e que causou um incêndio no próprio hospital. E daí veio aquela foto terrível de um bebê em chamas, né? Basicamente, não tem nem como descrever mais que isso, que circulou o mundo. Talvez tenha sido a foto mais viral enfim, de tudo que está acontecendo em Gaza, pelo menos desde o dia 8 de outubro, pelos jornais mundo afora. A guerra em Gaza, enfim, a situação da população palestina em Gaza, de massacres e a catástrofe humanitária, enfim, saíram da agenda internacional, perderam muito espaço na agenda internacional, e por isso um acontecimento como esse, ele não ganhou, não repercutiu tanto quanto teria repercutido caso tivesse acontecido em janeiro, em fevereiro. Ele teve uma repercussão acima da média para o que a gente tem visto de repercussão, mas ainda assim é muito provável que alguns dos nossos ouvintes agora sequer tenham escutado falar nesse evento. A imprensa israelense praticamente não repercutiu essa ação. A única repercussão que eles deram foi que um membro do alto escalão do Hamas foi morto nesse ataque. Mas, inclusive, a repercussão maior foi pela execução do chefe de operações de ataques de drones do Hezbollah, que foi morto no mesmo dia. E a gente vai chegar no Hezbollah no próximo bloco. Não vou me antecipar aqui. Mas a imprensa israelense quase não deu, quase não noticiou esse caso. Eu fui buscar em diversos veículos e não achei quase nada, exceto uma nota do Haaretz sobre isso, 2 parágrafos. Não valeu nem um link especial para ela. Ficou na parte de atualizações constantes da guerra. Estou falando do Haaretz, outros veículos sequer noticiaram, mas obviamente a gente viu influencers nas redes sociais falando sobre esse evento. Alguns deles, pessoal da esquerda de verdade, que estava lamentando esse tipo de acontecimento, que segue sendo notícia, né? Ou segue, enfim, sendo noticiado, digamos assim, em Gaza, ou seja, segue acontecendo. E também algumas pessoas preocupadas com a imagem do país quando esse tipo de foto é divulgada por aí. Como é que você quer convencer o mundo de que a tua guerra é justa quando esse é o tipo de foto que é divulgado? E isso, enfim, isso foi tudo que a imprensa israelense deu de cobertura para ele. É óbvio que a forma como esse evento é divulgado, ele difere de acordo com, enfim, quem está dando a notícia. Então, a imprensa israelense pega a notícia com a informação do exército israelense. E, obviamente, que a Al Jazeera não vai fazer o mesmo, e aí os órgãos internacionais, cada um tem a sua agenda e dá a notícia dessa maneira. O que a gente não pode ignorar são as mortes de cerca de 26 pessoas, pelo menos até agora confirmados, mas mais de uma centena de feridos nesse ataque. E volto a falar, são casos corriqueiros. Toda semana a gente tem 2, 3 desses. Não necessariamente dessa magnitude e com esse nível de tragédia e de crueldade, quando a gente vê bebês pegando fogo. Mas a gente está vendo isso acontecendo em Gaza com alguma constância. O número de mortos em Gaza já passou dos 42 mil. Ele está diminuindo muito, muito menos do que... Perdão, ele está aumentando muito menos do que antes. É verdade, a intensidade do confronto lá diminuiu muito. O Israel deslocou os exércitos para o norte. Enfim, em Gaza o que está acontecendo é simplesmente uma microcaçada, tapar o sol com a peneira aqui, usar o cobertor curto para lutar aqui, esperar que o Hamas ocupe lá, aí vai para lá e o Hamas ocupa aqui. Basicamente é só para satisfazer os anseios colonialistas de parte do governo Netanyahu a prioridade máxima do Netanyahu que é se manter no poder, porque a retirada de Gaza, o cessar-fogo na faixa de Gaza, ele não atende aos interesses políticos do governo. Basicamente é isso. E essa era a nossa triste rotina até
até o dia de hoje, com alguns agravantes, né? A gente teve o caso dos Estados Unidos terem ameaçado Israel de embargo, e não foi uma ameaça pública, foi uma ameaça que a gente ficou sabendo por meio de fontes norte-americanas da imprensa local, que não foi consumado porque a contrapartida que os Estados Unidos exigiam era que Israel permitisse a entrada de maior ajuda humanitária. Olha só, nesse tipo de notícia está chegando, que diminuiu a entrada de ajuda humanitária. E aí o Israel cedeu, né, e foi permitida a entrada de 50 caminhões além da conta, pelo menos no dia de hoje, um número que deve aumentar progressivamente nos próximos dias, né? Os Estados Unidos nem fizeram grandes exigências, foi só a pedida a exigência, né, de maior ajuda humanitária. E a vacinação para pólio, ela vai ter uma segunda rodada agora em Gaza para evitar a epidemia ali. Eu não sei até que ponto o exército interrompe suas incursões para isso, porque o Netanyahu diz que não ia interromper, mas as fontes locais disseram que o exército interrompeu ações para que a população fosse vacinada. A gente não sabe o que é feito e o que não é feito, porque o Netanyahu não tem interesse que a população veja ele como alguém que tem um mínimo de empatia pela população árabe, pelo menos a sua base não quer que ele seja visto dessa maneira, mas a vacinação, de fato, aconteceu a primeira dose a primeira vez e vai acontecer a segunda dose essa semana. Essas eram as notícias de Gaza até então. Eis que nessa quinta-feira, por volta das 5 da tarde, horário de Israel, a gente começa a receber a informação de que 3 terroristas foram mortos. Eu estou usando a terminologia que a imprensa israelense repercutiu. 3 terroristas foram mortos, com grande probabilidade que um deles seja o Yahya Sinwar, líder do grupo Hamas. Já era o líder da faixa de Gaza desde 2016, se não me engano. Marquinhos vai confirmar isso agora. E passou a ser o líder do braço político do Hamas desde a execução do Ismail Haniyeh em Teherã, uma execução não assumida por Israel há poucos meses, em agosto, 31 de agosto, se não me engano, ou 31 de julho, não sei, agora já não me lembro exatamente, desse ano, de 2024. Ele assumiu as duas funções como chefe do braço armado e chefe do braço político do grupo e também governador de Gaza. O Sinwar, ele foi o ideólogo do 7 de outubro, ele era um sujeito com alguma influência crescente no Hamas lá nos anos 90, fim dos anos 80 e dos anos 90. Ele foi preso por Israel sem ter matado nenhum israelense. Sua ação, principalmente, era contra colaboradores do Hamas. Ele era um sujeito muito cruel com potenciais colaboradores, sem mesmo provas de que o sujeito tinha colaborado, somente acusações. Ele torturava até conseguir a confissão. Ele foi responsável por matar alguns tantos colaboradores ou possíveis colaboradores enfim, atormentou muitas famílias com isso, né? Intimidou muita gente. E ele foi preso por Israel, ficou anos na cadeia, na prisão de segurança máxima, teve uma doença muito grave e foi curado pelo serviço médico do serviço penitenciário israelense. E ele foi libertado em 2011 em troca do soldado sequestrado Gilad Shalit. O Yahya Sinwar foi uma exigência. João, fevereiro de 2017. Fevereiro de 2017, tá aí. Ele foi reeleito, se não me engano, em 2020 ou 2021, numa eleição que ele teve que dar um golpe, porque, na verdade, ele perdeu e o Hamas resolveu fazer uma eleição com menos gente, fechada, para o Sinwar ganhar. Na verdade, o Hamas não, ele decidiu, né? Ele tomou o controle nas suas próprias mãos. O Hamas tem uma estrutura, pode soar curioso ou engraçado para algumas pessoas, relativamente democrática do ponto de vista interno, na hora de escolher alguns de seus representantes, mas o Sinwar, ele rompeu, inclusive, com essa lógica, impondo a sua permanência no poder. Enfim, o Sinwar, ele foi trocado pelo soldado Gilad Shalit em 2011 e ele foi por muita pressão do seu irmão mais novo, o Mohamed Sinwar, que até hoje está ativo, a gente vai chegar nele. O irmão do Sinwar, o Mohamed Sinwar, ele tem 48 anos, ele é o irmão mais novo. O Yahya Sinwar, se não me engano, ele tem já tinha mais de 60 anos, agora que ele foi executado. E ninguém esperava que o Yahya Sinwar ia ascender tão rapidamente ao controle, ao poder do Hamas na faixa de Gaza. Mas ele chegou lá, ele já era descrito por várias pessoas que o conheceram nas cadeias israelenses como um sujeito muito capaz, muito obstinado, que dizia claramente: eu vou acabar com o Estado de vocês não têm futuro, o sionismo é um projeto morto e enterrado, a nossa luta ela não tem chance de não vencer, e se não for comigo vivo, nem com meu filho vivo, vai ser com meus netos ou meus bisnetos. O Sinwar se recusou a assinar o termo de compromisso de que ele não se envolveria mais com terrorismo e com ações armadas contra Israel, ao qual foram condicionados todos os presos libertados na troca do Gilad Shalit. Mesmo assim, ele foi libertado e ele foi recebido com festa em Gaza, especialmente pela posição do seu irmão ali, e desde então ele cada vez foi alçando voos mais altos ali. Ele é o ideólogo do 7 de outubro da forma não operativa. Ele é o idealizador, de fato, de que um ataque desses era fundamental pelas razões que a gente comentou no episódio passado. Não vou repetir aqui, volta no episódio passado, a gente comenta os objetivos do Hamas no 7 de outubro, um ano depois, quando tudo é muito mais claro, e ele é o ideólogo. Se ele tivesse sido morto por Israel em 2021, em 2022, talvez o 7 de outubro não tivesse acontecido. A gente tem dois grandes
responsáveis pelo 7 de outubro, enfim, do ponto de vista organizacional, ideológico e operativo. São Yahya Sinwar e o Mohammed Deif, os dois já executados por Israel nos últimos meses. E o Sinwar, depois do 7 de outubro, ele se escondeu em túneis quase o tempo todo, muitas vezes esteve acompanhado por reféns. Em roupas que o Sinwar usou, foram encontrados DNAs de reféns. Como é que a gente sabe disso? Porque o exército israelense tem registros do DNA do Sinwar no seu arquivo, porque o Sinwar foi preso em Israel durante um tempo e, obviamente, foi coletado seu DNA. Então, por meio de suor, ou de um fio de cabelo, ou de qualquer outra evidência física, corporal, você pode examinar se ele vestiu determinada roupa, se tem registro de ele ter passado por um túnel. Aqui e ali existem evidências que permanecem, outras que menos. E, por exemplo, uma das coisas que foram encontradas, como eu comentei, é uma camiseta do Sinwar com DNA dele e também de reféns. Enfim, ele falava hebraico muito bem, tinha grande conhecimento do funcionamento da sociedade israelense, acompanhava as notícias em Israel, e isso também o destacou como um líder intelectual do grupo que entendia a situação pela qual Israel passava na hora de realizar o ataque do dia 7 de outubro. E ele sempre se calculou que o Sinwar tivesse escondido em túneis, acompanhado de reféns que pudessem ser usados como escudos humanos, e no final das contas ele foi morto por um grupo regular do exército que estava atuando, segundo as palavras do próprio exército, para limpar a área de terroristas, e num combate mataram 3 terroristas, e quando eles foram ver, um deles era o Yahya Sinwar. Ele não foi morto por nenhuma força especial, não existia informação da inteligência de que o Sinwar estava presente nesse lugar onde ele foi baleado. Ele foi simplesmente falta de sorte dele estar no lugar errado, com poucas forças contra muitos soldados, e acabou sendo morto nessa troca de tiro. Se ele foi pro pau porque achava que ele tinha que morrer como Marte, enfim, a gente não tem nenhuma evidência disso, é pouco provável, eu diria, que o Sinwar escolhesse morrer dessa maneira e nesse momento. Mas enfim, não me surpreenderia com nada que viesse de informação nova. Junto a ele foram encontrados dinheiro, bastante armamento, alguns documentos que estão avaliando se são falsos ou verdadeiros. Outros dois terroristas, no caso, como foi informado pelo Estado, foram mortos com ele. Um outro era um assessor próximo dele, um membro também do alto escalão do Hamas. E com a execução do Sinwar, a gente só tem mais um membro do alto escalão do Hamas em Gaza, vivo, do alto escalão do 7 de outubro, vivo dentro da faixa de Gaza, que é justamente o seu irmão, Mohammed Sinwar. E todo mundo aposta que vai ser o seu sucessor. Antes de confirmarem a morte do Yahya Sinwar, foi confirmada minutos antes de a gente começar a gravar esse episódio pelo ministro do Exterior, Israel Katz, ainda que toda a imprensa já estivesse divulgando, porque o exército já tinha confirmado em off para vários jornalistas, o Israel Katz, ele usou os holofotes e foi lá e confirmou. Mas enfim, antes dessa morte ter sido confirmada, o jornal Yediot Ahronot, através do seu site Ynet, já tinha divulgado uma matéria grande com a biografia do Mohammed Sinwar, o irmão mais novo do Yahya Sinwar, já comentando que ele era o provável sucessor do Sinwar. Ou seja, aquelas matérias, sabe quando o obituário está pronto? Também está pronta o artigo de sucessão do Sinwar, caso ele seja executado. O Ynet publicou antes mesmo da confirmação. E aí eu pude ler agora, antes do podcast, essa biografia. O Mohammed Sinwar, ele é presente no Hamas desde que ele é uma criança, praticamente, um adolescente, já com 12, 13 anos da primeira intifada. Ele foi dos primeiros que participaram de atividades de cunho terrorista do grupo, e quando eu falo terrorista, eu não estou falando em jogar pedra em soldado, eu estou falando em realmente fazer atentados, organizar atentados contra a população civil, e ele cresceu também muito rápido, e a diferença do irmão dele, que é um sujeito muito compenetrado, concentrado, em busca dos seus objetivos, e visto por muita gente como quase um psicopata que vai atrás dos seus objetivos, não importa o preço que todo mundo tenha que pagar. O Mohammed Sinwar, ele é um cara que intimida. Ele é descrito na cidade de Gaza como um cara que, quando ele passa, as pessoas abaixam a cabeça para não fazer contato visual com ele. Enfim, tamanho temor que tem dele. Ele é um cara que impõe muito temor. O Israel já tentou matar o Mohammed Sinwar antes do 7 de outubro 4 vezes. Não conseguiu nenhuma vez. 3 delas foram em 2005. Não conseguiu nenhuma vez, obviamente, por isso ele está vivo ainda. Israel tinha certeza que ele tinha sido morto alguns anos atrás, até que em 2022 ele apareceu dando uma entrevista para Al Jazeera e se confirmou que ele estava vivo, e existe um registro dele dentro da faixa de Gaza, numa foto, dirigindo um carro, na verdade, dentro de um túnel, junto com o Mohammed Deif, quando o Mohammed Deif estava vivo, obviamente. Então, até pouco tempo atrás ele estava vivo. O exército não tem garantias de que ele está vivo ainda, mas também não tem nenhuma informação que aponta para sua morte. E caso ele esteja vivo, o que eu acho que é mais provável, ele tende a assumir o controle do Hamas em Gaza, e não vai mudar em quase nada a diretriz do Hamas agora. Agora vamos para a sucessão, para poder passar minha
fala para o Marquinhos. E no que isso impacta? No que impacta a morte do Sinwar no confronto em Gaza e no resto do confronto? O Irã vai fazer alguma coisa? O Hezbollah vai fazer alguma coisa? O Hamas pode ser derrotado? Vai ter cessar-fogo? São as perguntas que surgem nesse momento. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sei nem quem vai suceder o Sinwar. Portanto, a gente vai traçar cenário. Tá? Agora, tem coisas que eu tenho muita convicção de que não vão acontecer e coisas que eu tenho muita convicção de que vão acontecer. Por exemplo, o Irã e o Hezbollah não vão reagir especialmente à morte do Sinwar. Então vamos. O Sinwar não representa para o Irã o que o Nasrallah representava. O Sinwar agia por conta própria. O Hamas era um grupo muito mais independente que o Hezbollah. E não é tão relevante assim a morte dele para o que já acontece entre Israel e o Hezbollah e para o que já acontece entre Israel e o Irã. Então essa é uma convicção que eu tenho. Posso estar errado? Posso. Acho difícil. Outra convicção que eu tenho. Vai acontecer uma tentativa grande de atentados vindos da Cisjordânia, principalmente, e também de disparos de foguetes da faixa de Gaza, na medida do possível para o Hamas, para vingar a morte do Sinwar. Se eles vão ser bem-sucedidos do ponto de vista do Hamas ou não, aí depende muito do trabalho do Shabak, né, do Serviço de Inteligência Geral, Serviço de Segurança Geral de Israel e do próprio Exército. Enfim, eu acho que eles já estão preparados para essa tentativa de atentados e foguetes. Esse é no curto prazo. Vai ter cessar-fogo? Não. Não vai ter cessar-fogo porque a morte do Sinwar não altera a condição do Hamas. A condição do Hamas é que o cessar-fogo nos moldes do que o Netanyahu exige enterram a presença do Hamas como governo em Gaza, né? Fazem com que o Hamas capitule, declare a sua derrota, porque é aceitar a permanência do exército e liberar praticamente as últimas armas que eles têm, que são os reféns. Isso não vai acontecer. Nem com o Sinwar, irmão mais velho, nem com o Sinwar, irmão mais novo, nem com os filhos dos dois Sinwares, inclusive os dois eram conhecidos como Abu e Ibrahim, que os dois tinham um filho primogênito chamado Ibrahim, que é uma homenagem ao pai dos irmãos Sinwar, né, o avô desses filhos. Abu é pai em árabe, e um jeito formal de se referir a essa pessoa é chamá-lo de pai do, e aí o primogênito. Meu nome seria Abu Itai, se eu fosse árabe. Não, isso não é muçulmano, isso é cultura árabe. Né? Enfim, então essa é, basicamente, fechando esse parênteses da cultura árabe, basicamente essa é a situação. Não vai ter cessar-fogo a curto prazo, e eu também acho que a médio prazo não vai ter, porque também não era o desejo do governo israelense flexibilizar a situação pelo cessar-fogo. Se Sinwar tivesse sido morto há 6 meses, ou talvez mais, o Netanyahu talvez pudesse declarar esse evento como a vitória da guerra. Agora ele não pode, porque ele está com outra guerra na mão, lá no Líbano, e ele não tem como apresentar o assassinato do Sinwar como algo... na verdade, a gente não pode nem chamar de assassinato, porque não foi uma execução planejada, foi uma troca de tiros ali. Então foi, enfim, a morte do Sinwar. Ele não tem como apresentar essa morte como um troféu, não foi sequer planejada, e ela não altera o jogo agora. Agora vamos para o ponto de vista simbólico. Hein? Do ponto de vista simbólico, a morte do Sinwar significa muito para Israel, significa alguma coisa para os palestinos e para o Hamas. Muito para Israel, porque aqui existe essa cultura de você entregar a cabeça do teu inimigo. Como você apresenta isso como uma vitória. E já tem gente dançando em cima do sangue do Sinwar, como o Yoav Gallant, como o Israel Katz, e mais um monte de gente vai aparecer durante o dia, dizendo essas frases clássicas: nós vamos atrás do último terrorista que participou do 7 de outubro, todos vocês são Bnei Mavet, são filhos da morte, e etc e tal. E aí tá uma prova, como foi o Nasrallah, como foi o Def, como foi o Maronissa, como foi o Fuad Shuker, e vão ser todos. Isso vão ser o que eles vão falar do ponto de vista simbólico. Isso é importante para a moral nacional israelense, pelo menos da forma como o governo tenta levantar essa moral, e também para o próprio governo, ainda que menos do que teria sido se fossem outras circunstâncias em outro momento. Para a sociedade palestina, isso representa um baque, porque o Sinwar, ele era o principal líder do grupo. E quando um grupo perde uma liderança importante, você questiona como vai ser o futuro desse grupo com uma outra liderança que a gente não sabe nem qual que a gente pode esperar. Isso faz diferença para a sociedade palestina e também dentro do próprio Hamas. Enquanto o Mohamed Sinwar estiver vivo, não existe a menor possibilidade do Hamas entrar num confronto interno pela liderança do grupo. A menor possibilidade. Zero. Se o Mohamed Sinwar for morto, existe uma pequena possibilidade de o Hamas ter uma briga interna para ver quem vai governar o movimento. Enquanto eles estiverem em guerra com Israel, essa chance é muito pequena, porque o movimento está unido contra Israel no momento que Gaza está destruída e cada vez sendo mais destruída, e o Hamas sabe que dependem dessa situação para continuar no poder. Se Israel tivesse planejando alguma coisa para Gaza, possivelmente o Hamas entraria em um confronto interno e dividiria opiniões, que a gente tem que fazer agora, juntar com o Fatah, não juntar com o Fatah, amenizar um pouco a luta, tentar fazer outra coisa, abrir mão do controle civil, abrir mão das armas em determinadas circunstâncias, etc e tal, mas não é essa a situação. Então a morte do Sinwar não altera nem o contexto político interno palestino, nem a situação da guerra de maneira geral. Simbolicamente ela faz diferença, mas o simbólico, ele puro, ele não faz tanta diferença assim, ele não muda, não altera o prático, né? A superestrutura, para um bom marxista, ela não condiciona a infraestrutura.
estrutura. É o contrário que se aplica. Para quem não é marxista, enfim, tem que entender que essa é um conceito interessante que o Marx trouxe e que vale a pena a gente se guiar por esses meios. João, Se o Sinuar tivesse sido morto... deixa eu só te cortar um minutinho para dar uma notícia aqui que eu tô lendo agora, justamente para corroborar o que você está falando. O jornalista Roi Kais, né, que é um jornalista que ele trata muito da questão do conflito, enfim, da questão árabe, israelense e tudo mais. Ele teve contato com mediadores árabes do Egito, do Catar, que estão aí, obviamente, em cima, né, dessa questão toda do assassinato, da morte do Sinwar, e eles falaram que até o momento não há nenhuma mudança aí na política do Hamas em relação aos reféns e a cessar fogo. Exatamente o que você está falando é o que o jornalista Rui Cass também acabou de divulgar. Pois é, há muita pressão das famílias para que se faça um acordo agora. As pessoas têm muito medo de que reféns sejam mortos como vingança pela morte do Sinwar. Existe toda essa percepção interna em Israel, que também é movimentada pelo medo, pelo pânico das famílias dos reféns, a quem eu não julgo de jeito nenhum. Enfim, então a gente está vivendo essa situação agora e é muito pouco provável que a situação seja alterada em Gaza com a morte do Sinwar. Se o Sinwar tivesse sido morto antes do 7 de outubro, talvez 7 de outubro não tivesse acontecido. Se Mohammed Deif tivesse sido morto lá na primeira vez que Israel tentou matar o Mohammed Deif, talvez o Hamas não tivesse a força de foguetes que eles têm. Só que eles não foram mortos antes, foram mortos depois. E a morte deles depois tem uma implicância muito inferior ao antes. Eles já fizeram o que eles podiam ter feito. Mas o Sinwar pode fazer uma coisa pior no futuro. Até poderia. Eu acho difícil que nesse momento ele conseguisse reorganizar o Hamas para fazer uma coisa pior que o 7 de outubro. Enfim, ele fez um estrago danado e eu acho que Israel não permitiria um novo 7 de outubro. Isso não quer dizer que não possa haver outros desastres em Israel. Mas um novo 7 de outubro, semelhante, vindo de Gaza, eu acho que você aprende com os erros e eu acho que Israel jamais permitiria que algo parecido acontecesse. Portanto, eu me permito dizer que a morte do Sinwar agora, para efeitos práticos, ela tem uma importância muito, muito pequena. E o Sinwar, ele, além de tudo, ele não tinha mais o comando operativo há muito tempo das ações do Hamas na faixa de Gaza. Até porque o Hamas está totalmente desconectado. A barata voa, o Hamas na faixa de Gaza. E então também não afeta tanto a forma como o grupo está estruturado combatendo Israel. Então, enfim, para fins práticos, por exemplo, a morte do Nasrallah foi muito mais eficiente do que a morte do Sinwar. A morte do Nasrallah pegou o Hezbollah antes que o Hezbollah se organizasse para fazer uma guerra de alta intensidade com Israel, digamos assim. Isso ainda pode acontecer? Pode, mas é muito menos provável, até porque já não matou só o Nasrallah, matou todo o alto escalão. Se já tivesse matado todo o alto escalão do Hamas antes do 7 de outubro, a gente não pode falar em si com certeza, mas é muito pouco provável que o 7 de outubro tivesse acontecido. Então tem diferença. E o que muita gente tem apontado, e aí eu vou voltar rapidinho para passar a palavra para o Marquinhos, voltar até 2022, tem uma reportagem no New York Times essa semana que trazendo documentação que foram encontradas num laptop que teria pertencido ao Sinwar dentro da faixa de Gaza e passou por diversos órgãos de inteligência israelenses e norte-americanos, né, estadunidenses, e averiguaram que a informação que estava lá tem altíssimo potencial, né, altíssima probabilidade de ser fidedigna, que mostrava planos da estrutura do Hamas e a intenção do Sinwar de fazer um ataque do 7 de outubro em 2022. E também para Yom Kippur de 2023. Ele quase fez em Yom Kippur, ali quando Yair Lapid fez aquele anúncio avisando que alguma coisa podia acontecer nas festas. Em 2022, ele estava coordenando outubro muito pior. E o Irã e o Hezbollah deram para trás. E é por isso que esse ataque não aconteceu naquele momento, segundo essa reportagem do New York Times. O curioso, e aí nesse caso, por isso que eu vou terminar minha fala, é que quem era o principal entusiasta do ataque coordenado entre o Hamas, o Hezbollah e o Irã era o Soleimani, o general da Força Quds, que foi morto no ataque norte-americano pelo governo Trump, ainda lá em 2020, se não me engano. Então, se isso se confirmar, aí tá uma execução que pode ter alterado o andar da carruagem. Okay? Pode ter, porque eu digo pode ter, porque a gente não sabe o que teria acontecido caso ele não tivesse sido executado. Mas a gente sabe que esses eram os planos dele, quando ele gostaria de tê-los colocado em prática, a gente não sabe. Se ele teria condições de fazer isso, a gente não sabe. Se Israel e os Estados Unidos teriam interceptado as comunicações, a gente não sabe. Porque a gente sabe que quando o Sinwar recebeu um não, lá em 2022, ele entendeu que é o seguinte, bom, então eu não vou nem comentar nada com eles, e já que eles não vão ajudar, eu vou pelo menos reduzir as chances de que Israel consiga descobrir minhas intenções com interceptações desses dois grupos. Isso se mostrou uma jogada genial dele, porque a gente está vendo agora muito bem o nível da inteligência israelense para interceptar comunicações do Líbano, por exemplo, do Hezbollah, do próprio Irã, que a gente vai falar no próximo bloco também, mas não conseguiu detectar os planos claros do Hamas para o 7 de outubro, não a preparação para o ataque, mas efetivamente quando seria o ataque, o paradeiro dos seus líderes, etc. Então eles conseguiram ludibriar
sobre a inteligência israelense no momento que eles receberam aquele não. Então, de hoje você pode dizer, pô, mas então foi bom que o Irã e o Hezbollah não aceitaram, porque aquele ataque podia ser muito pior. Mas pode ser também que tenha sido ruim que eles não aceitaram, porque se tivessem aceitado, ele podia ter sido evitado caso as informações tivessem sido interceptadas. Essa pergunta a gente vai ter para sempre. O fato, a história, a gente conta o que aconteceu. O que aconteceu, você já sabe muito bem, e hoje o ideólogo do que aconteceu terminou o seu ciclo. Mas ele deixa pra gente o presente, que é essa situação de instabilidade total na faixa de Gaza, em território israelense, etc. Muita gente está comemorando a morte do Sinwar. E óbvio que as piadas estão rolando por aí nas redes sociais. A gente aqui tem o hábito de não comemorar a morte de ninguém. A gente não acha legal, enfim, por mais que Sinwar seja um sujeito desprezível, responsável por centenas, milhares de mortes, talvez, mortes de palestinos também, e não só indiretamente, diretamente, ele matou muita gente na faixa de Gaza. A política de execuções, ela não se mostrou até agora algo positivo. E do ponto de vista moral, eu acho que santificar a morte, ou glorificar a morte, ou comemorar a morte, não faz de mim uma pessoa melhor. Então, enfim, eu tô triste que o Sinwar morreu? Não tô triste que o Sinwar morreu. Não vou mentir, não vou ser hipócrita, mas também não vou comemorar a morte dele. Não porque é ele, porque isso não me traz absolutamente nada. Enfim, isso traz notícia pro podcast. A única enfim, informação que a gente pode trazer aqui, e força a gente a fazer uma análise a partir do período pós-Sinwar, como a gente já disse, não muda muita coisa. Vou fazer uns comentários também em relação a isso que aconteceu em Gaza essa semana e também outras coisas relacionadas aqui ao governo e foram divulgadas, né? Bom, você falou lá no início da sua fala sobre a política colonialista do governo. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente também, muito clara. Primeiro, né? A morte do Sinwar, ela não representa o fim da guerra. A guerra vai continuar. Por quê? Porque apesar do governo agora querer cantar a vitória, eles ainda não sabem qual é a fotografia da vitória. Será que a morte do Sinwar vai ser a fotografia da vitória do Benjamin Netanyahu? Não. Por quê? Porque continua sem estratégia, continua sem objetivo, continua sem um fim, continua sem aquela... O que a gente quer para o futuro de Gaza? E quando a gente pergunta o que a gente quer para o futuro de Gaza, a gente vê o que membros do Likud estão organizando. Hoje é dia 17, no dia 21, vai ter um evento organizado por deputados, inclusive uma ministra do Likud, chamada Gottlieb. Qual é o nome dela? Fugiu da cabeça. Talli Gottlieb. Talli Gottlieb. Fugiu. Eu tava com um banner aberto aqui na minha frente, fechei para agora e fugiu da cabeça. Ela é a principal organizadora desse evento, com outros membros do Likud, que o nome do evento é o seguinte: Voltamos a Gaza, recolonizaremos Gaza. A gente já comentou também há 2 episódios atrás que o exército começou uma nova operação no norte da faixa de Gaza, com o objetivo de esvaziar a região completamente, ou seja, quem ficar no norte da faixa de Gaza vai ser tido como membro do Hamas, ou seja, se movimentou, morre, né? Se mexeu, morre. E essa galera do Likud já tem na ideia recolonizar a faixa de Gaza. No início da guerra, a gente via principalmente isso vindo de membros, né, do partido do próprio Ben-Gvir, né, do Smotrich, e de membros da ultradireita fascista israelense, só que agora isso é dentro do partido do governo, que organiza esse tipo de evento. Ou seja, isso tudo está fazendo parte dessa política. Muita gente fala, ele não vai recolonizar Gaza, isso não está na ideia. Inclusive, peraí, essa é demais também. O Benny Gantz, que estava no governo, saiu do governo, aquela história toda, ele saiu em defesa do Netanyahu depois que esse evento aí foi divulgado. Não em defesa, vou explicar mais ou menos, vou explicar o que ele falou. O evento foi divulgado, chamando a recolonização de Gaza, e o Gantz falou o seguinte: deixem de hipocrisia, o Netanyahu já falou que ele é contra a recolonização da faixa de Gaza. E aí ele deu uma cutucada dizendo, se vocês querem recolonizar a faixa de Gaza, vocês têm que dizer de onde vocês vão trazer mais soldados, né? Porque aí ele está dizendo também em questão em relação aos ortodoxos, né? Ultra-ortodoxos que não servem ao exército. Ou seja, se vocês querem recolonizar a faixa de Gaza, tragam mais soldados, né? Porque a gente vai precisar de mais soldados, então apoiem aí o alistamento dos ultra-ortodoxos. Porém, o que a gente vê o Benny Gantz fazendo também é falar, o Netanyahu já falou que não é a favor da recolonização da faixa de Gaza. Será que ele realmente ele não pensa nisso no momento? Será que se a base dele, e se for importante para a manutenção dele no poder, ele não vai fazer isso? Não sei, pode ser que sim. O Netanyahu também falou que o Gantz ia ser primeiro-ministro caso naquele acordo que eles fizeram de governo paritético, estou até esperando até agora o Gantz ser primeiro-ministro. Tá aí sentado esperando. Enfim, pode ser, eu acho que assim, a pressão internacional é óbvio que vai ser gigante. Eu acho que se Israel tentar qualquer movimentação de recolonização na faixa de Gaza, enfim, vai dar um problema muito grande, até porque a gente também já vai estar depois das eleições americanas, e aí a coisa também começa a mudar de figura, né? Então, enfim, a gente também não sabe qual vai ser o resultado das eleições, né? Se o Trump ganhar, enfim, a gente pode ter, sei lá o que vai ser disso aqui.
aqui. Mas enfim, mas tudo é possível, o jogo está aberto, o Netanyahu vai de acordo com aquilo que a gente fala, ele não tem estratégia, ele vai dia após dia para tentar se manter no poder e se sobreviver ali politicamente. E se ele achar que recolonizar a faixa de Gaza vai mantê-lo no poder e vai conseguir trazer a chamada segurança para os cidadãos de Israel, eu não tenho dúvida que ele vai apostar nessa política, independente do que a comunidade internacional falar. A não ser que a gente chegue naquela posição de ter embargo de armas, ter quebra de acordos, né, de acordos de comércio e tudo mais. Pode ser que alguma coisa mude, mas aí, enfim, é coisa para a gente ver. Porém, o que a gente vê hoje também setores dentro do governo, não só da direita fascista, mas dentro do partido do Netanyahu, chamando a recolonização da faixa de Gaza. E a gente sabe que está acontecendo essa operação para esvaziar, limpar etnicamente, completamente, o norte ali do enclave palestino. E essa questão de não entrar ajuda humanitária, né, no norte é parte disso, né? É parte dessa política, de você tirar as pessoas dali. As pessoas estão esfomeadas, estão morrendo de fome. Então o cara vai embora, né? E faz parte dessa política, tudo gerado em torno dessa desumanização, da gente ter visto desde o início da guerra, do discurso de que os palestinos de Gaza são todos apoiadores do Sinwar, são todos apoiadores do Hamas e não querem, enfim, não querem nenhuma relação com Israel, aquela história toda, aqueles preconceitos e racismo que a gente viu sendo construído aqui e que o público, obviamente, comprou. E aí a gente chega nessa questão da morte do Sinwar e da entrada do irmão dele, né? O cara mais radical, caso, né, ele seja ali o irmão, venha assumir. O cara mais radical e um cara que, como o João comentou, né? E aí eu dei a notícia aí do Roy Kais, né? Falando que não vai mudar a relação, o que pode ser esperado dos reféns, né? A coisa cessar-fogo ou troca de reféns. Não está na agenda, nem inclusive do governo israelense. Essa semana o Yoav Gallant, o ministro da Defesa, ele comunicou às famílias dos reféns de que não há nenhum acordo de cessar-fogo, né? Se isso não acontecia até hoje de manhã, ontem, quando o Sinwar era vivo, agora isso não vai acontecer mesmo. Os caras não vão abaixar a cabeça, os caras não vão fazer. E aí a gente entra na questão, o que vai acontecer com os reféns? Será que agora os reféns podem estar em risco total? Podem ser mortos por vingança? Os caras que estão tomando conta deles podem falar, ó, agora ferrou de vez, eles vão entrar em cima da gente, vão matar todo mundo? A gente não sabe, né? O que a gente sabe é que a pressão militar na faixa de Gaza, ela, até o momento, ela matou mais reféns do que resgatou reféns. Então é uma situação muito complicada que a gente tem no momento. Ontem a gente teve o início da festa de Sukkot, né? Do tabernáculo aqui, enfim, no mundo inteiro, né? Mas ontem à noite a gente começou aí colocando aqui entre aspas, né? A comemoração, porque eu não consigo comemorar nenhuma festividade desde o dia 7 de outubro, né? Sempre que é festa. Porra, que festa, cara. Como é que a gente pode pensar em comemorar alguma coisa? E aí ontem eu fui numa manifestação lá em Tel Aviv, em frente ao QG do Exército, né? Das famílias dos reféns. E foi assim, a gente vê realmente a situação que eles estão. Cerca de 200, 300 pessoas cantando "Você também é responsável pela vida dos reféns", né? E não tem festa sem os reféns, né? Essa era um dos cantos, né? Que é uma das palavras de ordem que a gente estava falando, gritando ontem na manifestação. Mas uma coisa muito diminuída, uma coisa muito pequena, e a gente vê que eles, assim, estão completamente isolados, esquecidos, e inclusive a sociedade israelense esqueceu deles também. As pessoas colocam lá a fitinha amarela, colocam bandeiras e tudo mais, mostrando solidariedade, mas ninguém vai para as ruas, ninguém se manifesta como tem que fazer. As famílias dos reféns estão cada vez mais isoladas e o governo, enfim, não. Cada morte dessa de um líder que o exército apresenta, ela isola mais ainda a família dos reféns, porque ela acaba dando força ao governo. O Netanyahu vende isso como uma vitória. Então é realmente uma situação muito complicada que a gente está vivendo aqui no momento, quando a gente pensa não só na política interna e externa do que vai ser da guerra daqui para frente, mas também em relação a esses reféns aí, que a cada dia que passa, a esperança de tê-los com vida, tê-los de volta aqui com vida, ela se diminui, né? E aí, quando a gente vê também essas cenas que elas acabam sendo cotidianas, semanais, da faixa de Gaza, de bebês sendo mortos, queimando vivo, né? Foi, sim, eu não costumo ver esses vídeos, né, nas redes sociais. O Smotrich, né, o ministro da Ocupação e das Finanças, ele fala que quando ele não viu o vídeo do 7 de outubro porque ele queria dormir de noite, né? Eu não vejo esses vídeos sobre os ataques e mortes e tudo mais, e mesmo assim eu já não durmo
durmo de noite. Então, assim, se eu ver esses vídeos aí, eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas eu bati de frente. Eu abri o Twitter, e tava o perfil do Ahmad Tiber, né? Que é um deputado árabe aqui de Israel, e ele colocou o vídeo do bebê queimando e embaixo um vídeo do Netanyahu no Congresso americano sendo aplaudido de pé. Então, assim, era tipo uma colagem de dois vídeos, né? O bebê queimando e o Congresso americano aplaudindo o Netanyahu de pé. Essa é um pouco da realidade que a gente está vivendo aqui. Eu acho que Gaza. Eu não sei nem o que esperar de Gaza. Israel está afundado na lama de Gaza até o pescoço. Não, não é que Israel não sabe como sair de Gaza, Israel não tem plano para sair de Gaza, Israel não tem objetivo para Gaza e não sabe o que fazer. E a cada dia que passa também crescem mais não são informações, mas as pressões, vamos dizer assim, para uma possível colonização, ou desculpa, não colonização, mas a ocupação militar, para que forças israelenses permaneçam na faixa de Gaza. Só que, para que forças israelenses permaneçam na faixa de Gaza, a colonização vai existir também. Porque uma coisa está sim completamente ligada à outra. Não existe ocupação militar sem colonização civil e não existe colonização civil sem ocupação militar. Então, se o governo israelense mantiver a sua política de ocupação na faixa de Gaza, de deixar ali os seus soldados, a gente em breve vai ter também, vai começar a ver a criação de colônias e tudo mais, enfim. E aí a vitória total dessa extrema-direita fascista e colonialista que a gente vê por aqui. Bom, João, vamos então para nossa segunda frente, João. Líbano, norte. Na verdade, a fronteira entre Israel e Líbano acabou descendo, né? Toda aquela zona buffer que a gente tinha ali de 5 quilômetros, né, ao norte da fronteira, ela está cada vez mais ao sul de Israel. Essa semana a gente teve bombardeios pesadíssimos em todo o norte do país, inclusive, João, ainda bem que você está no Brasil, porque você não teria saído do bunker a semana inteira. A cidade de Haifa também foi muito bombardeada, foi muito atacada essa semana, na verdade, né? Sirenes tocando todos os dias em Haifa, em todos os vilarejos ali na região leste, oeste, enfim, central ali de todo o norte de Israel, né? De leste a oeste ali, todo mundo tendo que entrar em bunker quase todos os dias, e a crise continua muito grande. A gente continua não vendo também uma luz no fim do túnel para esse conflito. Israel, durante uma semana, até ontem, Israel não tinha, de quinta-feira da semana passada até quarta-feira ontem, né? Israel não tinha atacado Beirute. Inclusive, começou muita discussão aqui se isso havia sido pressão americana, né? Por conta dos bombardeios anteriores, e os Estados Unidos tinham pedido para que Israel, pedido não, né? Exigido que Israel não atacasse Beirute. Durante uma semana a gente não teve bombardeios em Beirute, o governo negou, falou que não, que se não estava atacando é porque não tinha por que atacar. Só que os ataques voltaram ontem a acontecer ali na região de Darya, né, que vamos dizer assim, é o bairro, né, que é controlado pelo Hezbollah. Só que essa semana a gente viu também ataques israelenses a bases da Unifil, né, que é a organização da ONU. São as tropas da ONU que ficam ali na região sul do Líbano, que teriam ali como objetivo a manutenção da paz, e gerou, enfim, uma repercussão muito grande, até porque a ONU está metida diretamente nisso ali, da mesma forma que estava também com a UNRWA, né, ali na faixa de Gaza. Enfim, João, é isso. Guerra no Líbano, sem luz no fim do túnel. Pois é, a situação no Líbano é complicada demais e ela está se aprofundando e mais reservistas estão sendo convocados e a gente está tendo mais confrontos e está tendo mais gente morrendo. Israel, pela primeira vez hoje, deu ordem de evacuação para a população do Vale da Beca, que é a fronteira entre o Líbano e a Síria, a região leste do Líbano. Até então, você tinha recebido ordem de evacuação de pessoas que viviam no sul do Líbano e no bairro xiita de Beirute. Mas a situação está aumentando. O Hezbollah ameaçou Israel que se tivesse ataque no norte do Líbano, eles iam intensificar os ataques, algo que seguramente não intimidou muito o exército israelense, mas a situação no Líbano ela se aprofundou, piorou. Essa semana, como eu comentei, foi anunciada a morte do comandante de operações de drones do Líbano. Isso não foi, na vez do Hezbollah. Isso não foi à toa. O Hezbollah conseguiu 2 ataques de drones bem-sucedidos contra Israel essa semana. Um deles contra uma base da infantaria de Tironim, que são soldados que estão recém-ingressados no exército, apenas passando por treinamento, na região ali próxima à Hedera, e caiu, enfim, em cima do refeitório quando eles estavam jantando, com 70 feridos e 4 mortos. E também tiveram, no dia anterior, um ataque de drone também contra um asilo de idosos na cidade de Herzliya, essa sem deixar vítimas. Fez destruição, mas sem deixar vítimas. Tem inclusive vídeo do drone sobrevoando por ali e se chocando, um drone suicida
suicidas se chocando contra a construção. Então, enfim, um contra alvo militar, outra contra alvo civil, né? O Hezbollah não concentra os ataques somente em alvos militares, também concentra contra ataques civis. Um asilo de idosos não é por um drone, não se engana quando ele colide contra um asilo de idosos. Ele quer destruir uma construção civil. Se ele sabia que ele era um asilo de idosos ou não é outra pergunta, mas certamente ele sabia que não se tratava de uma base militar nessa região. Então, o jeito para Israel foi executar mais um membro do alto escalão do Hezbollah, um desses novos, e dizer, é o que a gente pode fazer. Os drones têm sido uma ameaça muito grande para a segurança israelense, especialmente pelo seu tamanho. Eles têm dado voltas e tentado entrar no território israelense pelo mar Mediterrâneo. Então, dificulta mais para você detectar drones e derrubar drones, você precisa de aviões no céu. Então, você, por exemplo, não pode fazer um ataque no Irã usando 70 aviões. Estou jogando um número qualquer. Se você tem que ter aviões cobrindo os céus de Israel, desde a ponta norte até a ponta sul, porque você tem drones que podem vir de Eilat, ali pelo sul, como comandam os Houthis, pelo mar Mediterrâneo, pela Cisjordânia, pelo Líbano, pela Síria, por todos os lados, praticamente só pelo Egito. Teoricamente, você não tem como os drones entrarem, embora também tenha, né? Porque o Egito, de alguma maneira, não permite o uso do espaço aéreo, mas no fim das contas, pode acontecer. Então, é uma situação que complica bastante a defesa israelense e impõe uma certa preocupação. Então, por que o Irã não mandou drones, né, para fazer o ataque? Porque um drone, quando sai do Irã, ele demora muito mais tempo para chegar em Israel do que um drone quando sai do Líbano. Então, por isso que os Houthis mandam um drone de cada vez. Não mandam 70. Eles mandam 70 drones, você já se prepara para receber o ataque de 70 drones. Vocês mandam um, ele pode passar debaixo do radar. E o Hezbollah está aqui na fronteira. Então, o drone pode, de repente, passar. No caso desse que caiu na base militar, foram 2 drones e um deles foi interceptado e o outro ficou por trás e não foi visto. Houve um erro ali humano, ele não foi visto e ele atingiu essa base militar. Então, tudo isso. E não tocou a sirene também, que é muito grave. No caso, por exemplo, do drone de Herzliya, a sirene tocou. Ele não foi interceptado, mas a sirene tocou. Então, as pessoas puderam ir para abrigo. No caso do drone na base militar, não tocou. Os soldados estavam jantando normalmente e, de repente, explode um drone em cima do refeitório. Enfim, então, isso aumentou o número, a mortalidade, a destruição saindo do Líbano. Ainda não é crítica para Israel, está longe disso, mas também está aumentando constantemente o número de soldados mortos e feridos. Vai aumentar o número de soldados presentes no sul do Líbano. E aí a gente volta a comentar. Qual é o objetivo de Israel nessa incursão terrestre no Líbano, que já é alvo de pressão? A gente ainda não sabe, porque o governo não disse qual é. O governo diz que o objetivo é retornar os moradores do norte às suas casas. É fazer com que eles possam retornar às suas casas. Mas de que maneira isso vai ser feito? Você vai ocupar o sul do Líbano e afastar as forças do Hezbollah dali? A gente recebeu a notícia essa semana de que as forças do Hezbollah estavam tão próximas aos vilarejos e cidades na fronteira, mais até do que o Hamas estava no 7 de outubro. E ficaram assim anos. E nada aconteceu. Então a ideia é o quê? É ocupar esse território para afastar eles dessas regiões? Não, Marquinhos comentou, não tem ocupação militar sem ter ocupação civil. A gente teve no Líbano uma ocupação militar de 18 anos sem ocupação civil. E o resultado disso foi um número muito alto de soldados mortos. E qual é o objetivo? Você manter, então, para sempre esse território no sul do Líbano ocupado? Porque você não vai eliminar o Hezbollah dessa maneira. O Hezbollah não vai desenvolver mísseis. O Irã não vai desenvolver para o Hezbollah mísseis que vão atingir regiões mais distantes do país. Então você evita somente o ataque terrestre quando você faz isso. Enfim, qual é a intenção? E aí, se você conquista, você vai repassar para a Unifil novamente, né? E a Unifil, enfim, Israel houve esse ataque à Unifil, né? A Unifil, essas forças internacionais declararam que o exército atacou a base. E o que acontece normalmente quando o exército faz um ataque desse? Direto vocês escutam o discurso do Netanyahu, de algum membro do governo dele, dizendo eles estão cooperando com os terroristas, dando guarita, blá, 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 quando eles fizeram com a UNRWA há muito tempo. Mas eles não fizeram isso com a Unifil agora. Isso tem 2 razões. A primeira, porque não ia colar. A Unifil, ela é formada exclusivamente por tropas estrangeiras. No caso, os 2 soldados da Unifil que morreram eram de Sri Lanka. Para sorte de Israel, ninguém se importa muito com Sri Lanka. Se fossem franceses, fossem britânicos, ia ser um pouco diferente. Mas enfim, então você não tem forças locais atuando na Unifil. A UNRWA, 99% dos funcionários da UNRWA, dentro de Gaza, são palestinos. Então, é muito fácil você acusar o palestino de estar em conluio com o Hamas, primeiro porque vários deles são do Hamas. E segundo porque os que não são, eles precisam cooperar com o Hamas, porque o Hamas é o governo da faixa de Gaza. Então, você vai fazer o quê? Você não vai trabalhar na escola porque você não fala com o Hamas, porque você não coopera? Do ponto de vista civil, você precisa cooperar com o Hamas. O Hamas é governo. É um governo autorizado por Israel, né? Que esteja ali. Pelo menos era. Então, não cola você dizer isso para a Unifil. Ali são soldados que estão ali como forças observadoras, impedindo a escalada. E fazem seu trabalho mal e porcamente. Mas vale a pena te deixar registrado aqui. Não era da Unifil a tarefa de desarmar o Hezbollah, que está na mesma resolução da ONU que cria a Unifil e declara que o território ao sul do rio Litani não pode ser ocupado pelo Hezbollah.
a mesma resolução, a 1701, também declara que o Hezbollah deveria ser desarmado. Só que o Hezbollah deveria ser desarmado pelo exército libanês, que não fez a sua parte. Então as tropas da Unifil estão ali. Agora, obviamente que elas não podem ser atacadas. Aí o que declarou o exército israelense foi que eles estavam sob fogo cruzado, um tanque perdeu o controle, invadiu a base e acabou disparando contra os membros do Hezbollah e acertando membros da Unifil. É verdade? Não sei. Essa é a versão do exército. Pode ser verdade. Não é impossível que seja verdade. Eu acho que Israel assim, eu duvido que o exército seria estúpido o suficiente para atacar uma força da ONU no território libanês, que não oferece mal nenhum para as tropas israelenses. Eles estão ali guardando posição? Estão. O Hezbollah pode se esconder atrás daquela base? Pode. Agora, uma coisa é você dar um aviso e depois, tipo, para os caras saírem dali e bombardear ali. Outra coisa é você sair bombardeando uma base da ONU. Esse é um nível que a gente não tinha visto ainda. É impossível que isso tenha acontecido? Não. Não é impossível, porque a gente está cheio de comandante maluco no exército israelense, a gente está com um governo totalmente insano e alguns, enfim, membros do alto escalão do exército também não são confiáveis. Então pode ter acontecido tudo nessa situação. Aí qual é a reação do Netanyahu? É dizer o seguinte: para que isso não aconteça de novo, saiam daí, porque a gente vai entrar. Só que aí quando o Netanyahu faz isso, ele tá metendo os pés pelas mãos de uma maneira muito complicada. Porque ele tá dizendo o seguinte: cancela a resolução 701. Cancela, sai daí, me deixa fazer meu trabalho aqui. E assim, ele até então, ele podia alegar o seguinte: olha só, eu tô aqui fazendo o trabalho que vocês não fazem. Eu tô aqui entrando no Líbano porque o exército libanês não desarmou o Hezbollah e porque a Unifil não evitou o Hezbollah de estar presente nesse lugar. Quando ele fala para as forças da ONU, saiam daqui, ele tá dizendo o seguinte: não pode ter nem força observadora aqui. Não pode. A gente vai atuar aqui e quem tá na nossa frente é inimigo. E isso é passar por cima da resolução do Conselho de Segurança de uma maneira que não é nem inteligente para Israel. Mas o Netanyahu não tá preocupado exatamente ele tá preocupado com o pretexto. Eu falei para sair. Não saiu, tá por conta própria. Que é basicamente o mesmo que ele fala para os civis de Gaza e para os civis do Líbano. Saiam. Se a pessoa tem para onde ir, se ela tem como sair, se ela vai sair no tempo certo, a gente não tem como saber. E a gente tem alguns registros de bombardeios feitos enquanto as pessoas estavam marchando. Né? É de propósito para matar civil? Olha, se você acha que o objetivo de Israel é eliminar a população árabe do mundo inteiro, então você pode acreditar nisso. Eu acho que não é. Ainda que tenha gente que gostaria nesse país disso, eu acho que não é. Mas eu acho que é um pouco caso. Enfim, não saíram a tempo, o problema deles, a gente não vai perder a oportunidade de fazer um ataque aqui contra fulano cicrano ou contra o depósito de armamento, etc e tal. E esse caso da Unifil mostra que não só os civis, aparentemente, são descartáveis nesse aspecto, se estão no meio do caminho viram inimigos, como as próprias tropas da Unifil. Aí a Inglaterra, né, o Reino Unido, a França, a Itália, países que têm soldados ali e que têm alguma responsabilidade no Conselho de Segurança da ONU, no caso não a Itália, mas a França, o Reino Unido sim, começa a botar pressão já e falar: peraí, cara, aí vocês estão passando os limites, convoca o embaixador para esclarecimento, mas não passa disso. E eu vou dizer para vocês, o mais provável é que eles tirem as tropas da Unifil ali. Só que tirar as tropas da Unifil dali, eles representam um problema a médio prazo para Israel. Porque aí, qual vai ser a solução? Quem vai ficar naquele pedaço de terra se Israel sair? Vocês não confiam na Unifil? Vocês estão mandando os caras saírem? Quem vai botar de volta os soldados que vocês expulsaram daqui? É uma palhaçada. Vocês descaracterizam tudo. Enfim, não faz sentido do ponto de vista operacional você não confiar nesse soldado ali, mas depois você vai confiar nele ali, e o soldado, e o país que manda o soldado vai achar o quê? Pô, tô mandando meu soldado pra cá, pra ele ser tirado daqui, e depois, quando for conveniente, chama ele de volta. Né? Não faz sentido. Isso aqui não tem outra alternativa. Porque o exército libanês, ele não tem, aparentemente, nem força, nem interesse em desarmar o Hezbollah. E quando eu digo interesse, é óbvio que isso é movido pelas questões políticas internas do Líbano e pela influência que o Hezbollah tem na política interna do Líbano. Né? Não é que o exército libanês seja pró-Hezbollah, é que o exército libanês, para que lute contra o Hezbollah, ele praticamente leva o Líbano para uma guerra civil. E o chefe do poder executivo libanês, que inclusive não tem atualmente, né, o presidente está cargo vacante, ele não pode, o Líbano não está interessado numa guerra civil. O Líbano quer paz, quer tranquilidade. Óbvio que o Hezbollah atrapalha essas pretensões, mas é Israel que está invadindo o território libanês. O Hezbollah bem a maior parte do povo libanês. Então, o Hezbollah é um problema deles. Israel é um problema externo. Sai daqui, Israel, que a gente resolve os nossos problemas. É assim a visão do Líbano. Né? Então é contraproducente, a gente está vendo a situação ir piorando aos poucos. Enfim, e para quem acha que esse cessar-fogo tá para acontecer já no Líbano, não tá. O Naim Qassam, que é o vice-secretário-geral do Hezbollah, ele falou que não vai ter cessar-fogo no Líbano com o Hezbollah sem cessar-fogo em Gaza. Ele disse que a luta pela resistência ela é de todos os povos e que quem espera que eles parem enquanto não tem cessar-fogo em Gaza vai esperar sentado. A gente deve acreditar no que essas pessoas falam? Para mim deve, porque o Hezbollah agora vai ceder, né? Eles vão tomar pancada e vão ceder. Pô, enfim, na hora que Israel parte para cima, no histórico dessas milícias, quando que eles cederam dessa maneira? Eles não cedem sem ganhar. Então Israel está tentando tirar deles para que eles apresentem a recuperação de
conquistar um território em condições específicas como uma vitória. Eu duvido muito que isso aconteça. Para mim, volto a falar sobre isso, a única chance dessa guerra do Líbano parar é como uma interferência marcante da comunidade internacional e que ela não vai acontecer antes das eleições dos Estados Unidos e ela tem muito mais chance de acontecer em caso de vitória democrata, porque os democratas podem dar sequência, né, à sua política em relação à guerra e não trocar o governo, começar a analisar do zero. Pode ser que o Trump também diga para Israel, sai, vambora, pode sair daí. E pode ser que ele seja mais eficiente, inclusive, do que os democratas para fazer isso. Mas pode ser também que não. Mas enfim, eu acho que uma vitória democrata é o único jeito possível de acelerar a saída israelense do sul do Líbano, e ainda assim, eu não diria que as chances são muito altas, não. Eu estou visualizando uma situação de que eu, como morador do norte, eu estou acompanhando as notícias, e a sirene tem tocado todos os dias lá na região que eu moro, vou ter que ficar em casa bastante tempo, e meus filhos vão ficar sem aula também bastante tempo. A gente vê toda essa questão no Líbano agora se aprofundando também, e o que é mais do mesmo é a questão da estratégia. Qual é o objetivo israelense? É ocupar o Líbano? E aí você colocou essa questão da ocupação militar, né, de Israel ter ficado quase 2 décadas no Líbano, tendo uma ocupação militar, sem uma ocupação civil. Acho que a gente tem que colocar também as diferenças, né? O Líbano é um país soberano, então a gente teria um problema muito sério caso Israel começasse a colonizar, né, o sul do Líbano ali com civis. E no caso de Cisjordânia e Gaza, é uma relação completamente diferente, né? Até porque, para quem conhece aqui a região, é tudo junto e misturado, principalmente no que diz respeito à Cisjordânia. Gaza, você ainda tem vamos dizer assim, um certo isolamento ali do enclave, né? Você tem ali toda a região do Otef, do envelope de Gaza, com as comunidades que foram atacadas pelo Hamas no 7 de outubro, mas você tem ainda ali uns 4, 5 quilômetros, né? Até você chegar a cidades maiores, até chegar a Ashdod, Ashkelon, também a Sderot, são 3 quilômetros, mas Cisjordânia, né? É Jerusalém, é de Cisjordânia. Eu, por exemplo, moro a 2 quilômetros aqui da fronteira com a Cisjordânia, né? Tem partes, inclusive, da cidade onde eu moro, que até 67 não era uma zona não militarizada, era uma terra de ninguém, né? Não pertencia a ninguém. Ou seja, quando você passa pela cidade hoje, essa parte é ocupada por Israel, então você tem parte da cidade que até 67 eram terra de ninguém e hoje fazem parte do território israelense. Então é tudo muito muito ali junto e misturado, né? E além do mais, a questão da ocupação, o Líbano não faz parte, vamos dizer assim, do imaginário dos messiânicos, né? E dessa galera que quer ocupar e colonizar a grande Israel, né? Eles têm mais a ideia de colonizar toda a questão ali da Judéia e da Gaza, Judéia e Samária. Alguns querem chegar na Jordânia, Iraque, Síria, enfim, galera muito louca. Mas então tem essa diferenciação aí entre essas duas questões, né? E como você disse, né? A ocupação no Líbano, ela foi uma ocupação somente militar, mas que deixou um número de soldados mortos absurdo, porque, enfim, eles tinham que ficar concentrados ali em um determinado local, era muito mais difícil de protegê-los, né, do que quando você tem uma ocupação civil, que você expande a sua área, né? E é mais ou menos isso que a gente continua vendo na Cisjordânia atualmente também. Bom, João, vamos lá, cara. Outra frente, Irã. Você já deu algumas pinceladas aí no Irã comentando sobre o Líbano e agora a gente volta a falar sobre o país ali persa, do outro lado do Golfo Pérsico. Depois desse ataque aí de alguns dias atrás, que todo o país ficou no bunker, todo Israel aqui, né, ficou no bunker durante 1 hora, enquanto os 200 mísseis balísticos caíam na gente, a gente ouve que Israel vai retaliar. Até o momento não aconteceu. Não aconteceu porque Israel está com uma dificuldade muito grande de manter o seu armamento de defesa, sua defesa antimísseis, né? Muito se fala de uma escassez de mísseis, né, de defesa, e essa semana chegou aqui uma bateria antimísseis americana, foi enviada pelo governo americano, o que faz com que a gente comece a ver aí esses preparativos aumentando, né? Se aproximando aí essa retaliação israelense em solo iraniano. Comentamos na última semana que os Estados Unidos estavam muito preocupados com essa retaliação. O governo israelense atendeu às exigências americanas e aparentemente não haverá ataques a instalações militares ou de petróleo, né, de óleo, porque enfim, isso pode gerar mais uma crise do petróleo e ninguém fora, né, ninguém pelo mundo quer que isso aconteça, porque aí a economia mundial vai sofrer bastante. E eu acho, enfim, depois eu falo o que eu acho. Isso é o que a gente vê, isso que foi mais ou menos o que a gente viu essa semana. Somando-se a isso, a gente teve aí o aparecimento do Ismail Qani, que é um líder, né, da Guarda Revolucionária do Irã. Ele estava sumido, muito se falou que ele poderia ter sido morto no Líbano também, enfim, apareceu essa semana no Irã, bem, de saúde, num evento e tudo mais.
E ontem à noite também a gente teve um ataque americano no Iêmen com aqueles aviões que são indetectáveis, né, por radares, e utilizaram inclusive bombas que elas perfuram o solo e explodem em uma determinada profundidade, ou seja, para que esse ataque ele tinha como objetivo a destruição de armamentos e depósitos de armas dos Houthis, e muito se fala que isso pode também, inclusive, ser uma mensagem ao Irã, falando, ó, isso aí pode chegar até vocês também. É isso, João. Os Estados Unidos mandam um sistema de defesa antimísseis para Israel, coloca o governo Netanyahu ali sob pressão no que diz respeito a como fazer essa retaliação, e agora a gente tende a ver, possivelmente na próxima semana, o ataque israelense, já que o governo também disse que vai acontecer antes das eleições americanas no início de novembro. Pois é, a situação com o Irã, ela parece estar estagnada. Israel ameaça atacar o Irã, ou só circulam notícias de que esse ataque está para acontecer, e no final das contas ele não aconteceu até agora. E aí a questão é por que ele não aconteceu até agora? Primeiro, porque Israel tem que planejar bem esse ataque. Esse ataque ele tem objetivos, que é retaliar o ataque, retaliar o ataque do Irã, fazer algum dano no Irã, porque o Irã causou algum dano em Israel, ainda que não do tamanho que o país parasse ou que destruísse efetivamente material bélico e matasse gente, causou algum dano, colocou o país também sob uma pressão gigantesca, né? E três, que você não desenvolva uma guerra regional de uma maneira que Israel não possa lidar com ela. Israel, no caso, seus parceiros. São esses três objetivos. Para isso, você precisa fazer um ataque muito bem calculado. E é óbvio que esse ataque não pode sair pela culatra. Você não pode mandar 3 aviões e os 3 aviões serem abatidos, você perder 3 F-35 e 3 pilotos, ou F-16 ou o que seja. Você tem que fazer um ataque bem sucedido. Então, esse ataque está sendo planejado e, obviamente, tem interferência dos Estados Unidos. Não ataca isso, não ataca aquilo. Se for atacar isso dessa maneira, a gente pode dar cobertura para isso. Para isso, a gente não pode dar cobertura. E tudo tem que ser muito bem planejado. O Irã não pode descobrir como vai ser feito esse ataque. Então, basicamente, essa é a razão da demora, né? Da mesma maneira que o Irã também optou por demorar para saber timing, para saber potencial de destruição, para poder ter o efeito surpresa aqui e ali, também para entender o que pode levar a uma guerra total ou o que não, e etc e tal. O mesmo acontece com Israel. São duas potências regionais militares medindo forças nesse aspecto. E aí, bem no contexto dessa situação, saiu um episódio muito interessante do podcast do Ynet com o pesquisador, na verdade, diretor-geral da fábrica de armamentos israelense, Rafael, e também ex-comandante da Marinha israelense, ou seja, ex-general, Yedidia Yari. E o episódio foi sobre por que Israel não tem uma força de mísseis no seu exército. E ele explica não só porque Israel não tem, como ele faz uma crítica a isso, e ele explica por que o Irã tem. E ele diz o seguinte: o exército israelense, ele sempre foi construído a partir das ameaças ao Estado. Quais eram as primeiras ameaças ao Estado de Israel? Eram ataques vindos do Egito, da Síria, da Jordânia. Então o que Israel teve que desenvolver? Infantaria, cavalaria, no caso, tanques, né? Hoje a gente chama de cavalaria, mas na verdade é tanque, canhões, aeronáutica e marinha. E posteriormente, a marinha avançou para a marinha nuclear, para submarinos e etc e tal. A aeronáutica também se especializou. Por quê? Porque as primeiras guerras de Israel, até 73, a força aérea foi fundamental. A marinha teve uma importância também grande, ainda que menos quando se trata de Síria, né? Mas, por exemplo, na Guerra do Líbano de 82, a marinha teve uma presença importante. Você constrói forças de elite da infantaria. Israel, a infantaria é muito forte. Essa aqui é a infantaria para lutar soldado contra soldado, trincheira e tudo mais. E isso não serve para uma guerra contra o Irã. A ameaça, depois disso, ela passou a ser reatores nucleares de outros países. Então, Israel desenvolveu ainda mais a sua força aérea para poder fazer operações militares da força aérea que pudessem anular essas ameaças. Por exemplo, a explosão dos reatores nucleares do Iraque, né, de Osirak, e da Síria. Do Iraque, no caso, em 82, e da Síria do Iraque em 81 e da Síria em 2007. Depois, a infantaria ela começa a ser preparada também para a luta urbana contra grupos terroristas e de guerrilha. Então, mísseis balísticos de longo alcance não estavam na prioridade israelense. Nunca tiveram, até agora. Quando Avigdor Lieberman, da oposição hoje, era ministro da Defesa, ele tentou criar a unidade de mísseis, influenciado por uma visita que ele teria feito à Rússia. Ele viu a magnitude do sistema de mísseis balísticos russos e disse: Israel precisa disso. E houve uma recusa naquele momento em Israel. O argumento foi o seguinte: a gente não precisa disso. A nossa força aérea é muito boa, nossos aviões são muito bons e a gente tem uma bateria antiaérea em desenvolvimento. A gente não precisa disso, porque o que a gente vai precisar de fato vão ser ataques pontuais contra esses inimigos distantes e unidades de mísseis para inimigos como o Irã, como
como foi o Iraque em determinado momento, né? O Iraque foi o primeiro país que disparou mísseis balísticos de longo alcance contra Israel, lá na Guerra do Golfo, em 91. Esses países são muito grandes, muito extensos, e você tem que lançar uma grande quantidade de mísseis para você fazer um estrago neles. E para eles, não é tão difícil assim fazer um estrago em Israel, um país de 21 mil quilômetros quadrados. O Irã, não sei agora qual é a dimensão do país, a extensão em quilômetros, mas eu imagino que esteja na casa, o Marquinhos vai procurar. Eu vou chutar que está na casa aí do 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. Vamos ver se eu acerto. Então é difícil você realmente fazer um dano no Irã. Agora, e o Irã, por que o Irã desenvolveu a unidade de mísseis balísticos? O Irã, toda a força aérea do Irã, na época da Revolução Islâmica, ela foi montada com base em aviões dos Estados Unidos e da Inglaterra, e do Reino Unido. E esses aviões, eles eram pilotados também, obviamente, por pilotos treinados pela Força Aérea Britânica e pela Força Aérea Americana. E eles simplesmente perseguiram os pilotos e oficiais porque eles temiam que pudessem ser colaboradores dos britânicos e dos norte-americanos. Obviamente que os britânicos e norte-americanos pararam de vender peças de reposição e a Força Aérea Iraniana sucateou. Isso aconteceu também com a Marinha. E eles optaram por desenvolver o seu armamento baseado em mísseis balísticos, principalmente a partir daí, depois em drones. Eles também têm uma infantria, até porque eles lutaram uma guerra de mais de 10 anos com o Iraque, né, que é um país fronteiriço. Também tem tanques, mas a força aérea deles, paulatinamente, foi se atrofiando e ela é uma força aérea muito retrasada comparada a Israel. Então, o que acontece hoje é o seguinte: o Irã não pode fazer um ataque aéreo com aviões contra Israel. Israel não pode fazer um ataque de mísseis contra o Irã, porque já não tem esses mísseis. E o Irã não tem esses aviões, nem esses pilotos. Agora, qual é o problema? Com quem está o problema nessa situação? O problema está muito mais com Israel. Porque para o Irã disparar 180 mísseis, eles apertam um botão. Eles gastam muito menos dinheiro do que Israel atacando, não só do que defendendo, tá? Óbvio que a força, tipo, a bateria antiaérea israelense, ela tem um valor bilionário para interceptar esses foguetes. Passa de 1 bilhão. Mas não é só isso. O custo de gasolina e dos explosivos de aviões, fora o custo do próprio avião, ele é maior do que o custo de produção de um míssil balístico. Então, você gasta o mesmo na operação, fora o custo do avião, fora o perigo que o piloto sofre. Enfim, você pode ter perdas maiores, porque se eu apertei o botão para o míssil ser disparado, o pior que pode acontecer é o míssil ser interceptado. Se eu mando um avião, pode acontecer muita coisa ruim. Eles podem destruir o avião, podem matar o piloto, podem sequestrar o piloto, podem capturar o avião, enfim, pode um monte de coisa acontecer. Então, o Lieberman falou, são só 500 milhões de dólares de investimento. Obviamente, você tem que produzir mísseis balísticos, né? O exército, esse não é um valor muito alto para a defesa israelense. O exército optou naquele momento, o exército não concordou com o Lieberman depois deixou de ser ministro da defesa, agora ele está falando isso sem parar, que não é papagaio, ele gosta de ter razão. E é um fato que o exército israelense, as forças armadas israelenses vão trabalhar na produção de mísseis balísticos. Agora, por quê? Porque você tem a resposta em 5 minutos. O Irã dispara 180 mísseis balísticos e eles sabem que em 5 minutos depois eles vão estar recebendo outros 200 mísseis balísticos. Então você pensa 2 vezes antes de fazer esse tipo de ataque. E se o Irã não tiver a bateria antiaérea que Israel tem, eles vão ter problemas. E o Irã é um território mais extenso, então você faz menos danos, mas você dispara os mísseis contra lugares mais diferentes e eles não sei se vão ter bateria antiaérea para poder interceptar todos esses mísseis. Então você vai fazer um dano, né? Então, você pergunta, foi um erro de Israel não ter investido naquilo? O Yari, ele não diz que foi um erro, mas ele diz que é uma coisa que precisa ser solucionada agora. Você precisa investir agora. Ele fala, naquele momento não foi um erro. É difícil falar isso como um erro, mas agora a gente precisa solucionar esse problema. Tava conversando com o Marquinhos. Marquinhos acha que nesse carregamento que veio esse TDAH, que é essa nova bateria antiaérea norte-americana, também vieram aí os mísseis balísticos dos Estados Unidos para atacar o Irã. Os Estados Unidos também não são um grande produtor de mísseis balísticos. Eles têm. Eles não são que nem Israel, que não produz quase nada. Eles têm. Só que os Estados Unidos também não lutam tipos de guerra que eles precisam disparar mísseis balísticos. Eles têm bases militares espalhadas pelo mundo inteiro. A marinha deles, os aviões deles estão acessíveis para qualquer lugar onde estão seus inimigos no mundo. Então, os mísseis balísticos de 2.000 quilômetros não são tão relevantes para os Estados Unidos quanto eles são, por exemplo, para o Irã ou para a Rússia. Mas eles têm, eles podem ter mandado para Israel. Mas enfim, essa é uma curiosidade que muita gente pergunta, né? E Israel vai disparar míssil contra o Irã? Eu achava que esse não era muito o estilo do exército, mas depois eu entendi que é uma questão de prioridades, né? Eu achava que Israel optava pela aeronáutica. E de fato optava, mas não pelas razões que eu pensava. Enfim, e sobre o caso do Ismail Qaani? Ismail Qaani era um membro do alto escalão das forças Quds e o Irã começou a suspeitar, o regime iraniano, que ele tivesse envolvido na morte do Nasrallah e de outras ações da inteligência israelense, que ele estivesse cooperando. De repente ele desapareceu e várias fontes do mundo islâmico, né, da maioria do mundo árabe, começaram a jogar no ar que ele podia estar sendo investigado por ser colaborador de Israel. Ele de repente fez uma aparição pública 2 dias depois dessas informações aparecerem, mostrando que estava bem, que não tinha nada, que estava ali coordenando alguma coisa, mas depois sumiu de novo. E eu acho que o Irã realmente está investigando isso. Agora, eu vou puxar desse caso só para um caso muito curioso. Saiu na imprensa, se não me engano, Qatari, foi algumas semanas, eu esqueci de falar disso no podcast, que o Irã tinha preparado um grupo de espionagem
espionagem contra Israel, contra as forças do Mossad, na verdade, no Líbano. E depois de 2 anos, eles descobriram que o chefe dessa operação era um colaborador do Mossad e que ele tinha recrutado vários outros. Então isso acabou com os planos, né? Israel não só não ajudava, esse cara não só não ajudava o Irã a espionar o Mossad, como ele passava informações do Irã para Israel. Que fim essa pessoa levou? Eu não sei. Eles não deram os nomes. Se essa história é verdadeira, eu não posso assegurar, mas ela teria sido dita por um membro do alto escalão do governo iraniano para a imprensa árabe, não para a imprensa ocidental nem israelense. Enfim, disse que eu tinha que dizer. Esse ataque ao Irã deve estar para acontecer, mas eu não tenho a menor ideia de como vai ser, e desse ataque a gente depende para entender quais vão ser os rumos desse confronto daqui para frente. Agora, muita gente está falando, meu Deus, então será que o Netanyahu é louco que vai atacar o Irã e esse homem vai levar a gente a uma... Olha, Netanyahu é um belo de um canalha, um ser humano desprezível. Eu duvido que vocês que estão me escutando odeiem ele mais do que eu. Ódio, não sei se é uma palavra muito boa, mas não tem como fugir dela. Mas, sinceramente, nenhum país do mundo ia receber um ataque de 180 mísseis balísticos e não ia reagir. Então, se vocês esperavam que Israel não ia reagir, nem o Irã esperava que Israel não fosse reagir. Essa resposta, ela é boa, eu estou justificando aqui, eu estou dizendo que é uma coisa correta. Não estou dizendo nada disso. Eu sou contra a guerra, eu quero que não tenha guerra nenhuma. Eu gostaria de evitar essa resposta israelense e fingissem que o Irã não fez nada. Mas, no mundo real, é óbvio que vai ter uma reação israelense, como teria uma reação iraniana, como teria uma reação de qualquer outro país que recebesse um ataque dessa magnitude. Então, Netanyahu realmente é um sujeito inescrupuloso e que está pensando só nele, que pode levar o mundo a uma guerra regional só para os seus próprios interesses, mas não exatamente nessa resposta ao Irã. Peraí, João, quanto foi que você falou que tem o tamanho, que era o tamanho do Irã? Falei 1.200.000 quilômetros. Não, é 1.600.000, quase 1.650.000. É a medida mais ou menos do estado do Amazonas, um pouquinho maior que o estado do Amazonas. É 1.570.000. Bom, então vou só fazer Redondo. então vou só fazer o comentário do que eu ia comentar no início e não comentei, né? É o seguinte, eu acho que o ataque israelense ao Irã, ele não aconteceu até o momento, né? Por 2 motivos. Um, por conta, né, disso que você comentou aí, de Israel não ter esses mísseis balísticos. E realmente esse podcast que a gente ouviu essa semana aí foi muito, muito, muito interessante. Mas eu acho que principalmente também por conta da defesa israelense. Muito se falou que há uma escassez de mísseis de defesa, que Israel ele se preparou ao longo de todo esse período também, ao longo desses anos, né? Construiu toda essa tecnologia em diversas camadas, mas em camadas mais próximas, né? Ou seja, tem a possibilidade ali de usar o domo de ferro para acabar com os mísseis para derrubar os foguetes do Hamas ou até os foguetes do Hezbollah, mísseis um pouco de maior alcance, aí usa a flecha, né? Que também foram inclusive usados para derrubar drones e outros mísseis que foram lançados pelos Houthis, mísseis de cruzeiro, mas os mísseis balísticos está faltando defesa. Essa defesa eu acho que ela não existia até o momento, e eu acho que essa também é um dos motivos pelos quais Israel não atacou o Irã até agora, e agora começa a se preparar de uma forma mais levar mais à frente essa retaliação por conta de ter chegado na última semana essa bateria antimísseis aí. E a gente comentou isso, né? Eu não tenho dúvida que deve ter chegado alguns mísseis balísticos aí também. Não sei se eles serão usados, isso a gente vai saber mais pra frente, mas vai ficar guardadinho aqui, deixa ali no canto, uma base ali, porque se precisar, vai usar. E aí vai ser interessante a gente ver ao longo dos anos, né, no futuro, como é que a indústria militar israelense vai, não a indústria, né, como é que a estratégia militar israelense vai se movimentar nesse sentido, já que se mostra aí, né, importante essa coisa desse míssil balístico no momento, né? E é muito interessante, né, porque por que a gente espera? Esse ataque do Irã passou muito tempo já, desde que o Irã atacou aqui com esses 180 mísseis. Pô, eu tô pensando nisso, parece que foi 3 anos atrás já. É tanta coisa acontecendo e o ataque israelense ainda não sai. Já passou Ano Novo, Dia do Perdão, Sukkot e o ataque não sai, porque Israel não tem como atacar o Irã também. Não tem míssil para jogar nos caras, vai ter que usar avião, usar drone, não sei. Então não tem. Então, assim, é realmente uma relação, uma realidade um tanto quanto estranha, isso tudo que a gente está vendo, né? Porque, enfim, a gente está numa guerra e o país não tem como atacar o outro. É uma loucura muito, muito surreal tudo isso que a gente está vivendo. Realmente muito surreal. É isso. João, vamos parar de falar de guerra e vamos passar para o nosso segundo bloco, para tratarmos de questões da política interna esta semana.
isso aí, João. Saiu uma pesquisa aí no canal 11, né? O canal da empresa da televisão pública, mostrando aí indicativos, indicadores da população israelense em relação à política e religião. Aparentemente, está todo mundo indo mais à direita, hein, cara? Como é que isso pode afetar o nosso futuro? Mas a direita e mais religiosos, né? Eles mostraram que, se não me engano, 35% das pessoas se dizem mais à direita depois da guerra, contra 7% que se dizem mais à esquerda. A maioria ainda disse que não mudou. E o mesmo aconteceu com mais religiosos. Eram 20 e tantos por cento que disseram que estão mais religiosos e os poucos que disseram que estão menos e a maioria que não mudou. Mas, quando a gente vê as pesquisas de intenção de voto, elas não têm mudança. Então, como é que essas respostas estão sendo interpretadas? E aí a gente tem que ver também a fundo e realmente a pesquisa da religiosidade, ela é muito clara em relação a isso. As pessoas que estão se dizendo mais de direita, a grande maioria já eram ortodoxos. Então isso não vai interferir nos votos, né? Por isso que os partidos ortodoxos não estão ganhando mais votos agora. E as pessoas que estão se definindo como mais de direita, parte relevante delas já são eleitores dos partidos de direita. E a outra parte, eles conseguem se identificar com partidos da centro-esquerda, porque o discurso dos partidos de centro-esquerda também se voltou mais à direita, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Yair Golan, que é o líder do principal, único partido de esquerda sionista judaica, né, aqui em Israel, dizendo que a guerra no Líbano tem que continuar até esmagar o Hezbollah, essa não é uma posição que a gente costuma ver, identificar como uma posição da esquerda. Porque o próprio discurso da esquerda, em diversos aspectos, é um discurso de direita. Então, isso não significa que os votos vão mudar. O que significa é que o cenário ele não tende a mudar, uma vez que, pelo menos no discurso, a maioria dos políticos vai querer atender às suas bases, e as suas bases querem direita, né? Eles querem soluções que a direita dá. Agora, isso, Marquinhos, não me surpreende. Tá? Eu não esperava que no meio da guerra a população ia virar pacifista e amar o próximo como a si mesmo, embora seja um conceito... esse conceito judaico, na verdade, né? Um conceito do Hillel, se não me engano. Isso não é o que acontece nesses momentos. Pelo contrário, né? Agora eu estou vendo pela primeira vez alguns perfis nas redes sociais aqui em Israel comentar sobre as mortes dos palestinos depois de um ano. E aí eu fiz um comentário, eu falei, pô, finalmente alguns israelenses estão abrindo os olhos para isso, né? Tipo, parece que tem gente que ainda não perdeu o senso de humanidade, que ainda consegue ter empatia. E obviamente veio um comentário para cima de mim, vai falar isso aí pros pais dos reféns e de quem foi assassinado na festa nova. Então, assim, basicamente, para um que começa a ter um pouco de empatia, você tem 10 que estão querendo sangue. E não vai ser essa situação do jeito que ela tá que vai fazer as pessoas mudarem de ideia. Principalmente com toda a máquina, né, de veneno que a gente vê correndo em todos os canais de televisão, não só no canal 14, ele acaba batendo um recorde disso, né, que é o canal foi criado para defender o E foi para isso, governo né? e defender o Bibi, né? Mas foi criado para isso, exatamente, né? Mas é em todos os canais, inclusive eu li um artigo essa semana falando justamente isso, que depois da guerra a televisão israelense, a mídia israelense, o jornalismo israelense, na verdade, vai ter que rever completamente a sua forma de tratar a questão militar, porque todos os canais, basicamente, são porta-vozes do governo, do exército. O que o exército fala, os caras reproduzem, os caras não questionam, os caras... Nada. É aquele consenso que foi criado e não se quebra o consenso na televisão. Não se quebra o consenso. Como comentou-se, né? Como você falou, né? Que o vídeo aí do bebê queimado vivo quase não passa, ninguém fala. E a morte, tudo o que aconteceu. A gente comentou disso em vários episódios já, né? Que a mídia israelense não comenta sobre o que vem acontecendo na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, nada, nada, nada. É como se criar uma empatia fosse um problema, né? Muito pelo contrário. O discurso de ódio, o discurso de que os palestinos são todos responsáveis pelo que aconteceu, que são todos apoiadores do Hamas, ele é publicado várias vezes, inclusive as pessoas vão aos estudos e falam isso, as pessoas são entrevistadas e falam isso, os ministros falam isso, e é aberto, assim, é de boa. Mas um discurso que mostra empatia, que tenta quebrar isso, é completamente esvaziado, é censurado, basicamente, e a questão da complacência, né, do Shituf Peulah, como é que chama isso? Da colaboração, da colaboração da mídia com o que o exército fala, né? Tudo o que o exército fala, a mídia compra como verdade. Tudo, absolutamente tudo. E é isso, aí não dá, né? Não dá pra gente construir alguma coisa diferente. É muito difícil construir alguma coisa diferente. Vamos para a próxima, João. A próxima e é para falar sobre o torcedor. Torcedor do. Eu vou começar com o torcedor e a gente entra aí na questão.
é um torcedor do time Hapoel Tel Aviv, que é o time do João, né? O time do João foi preso em Jerusalém, na Arena de Jerusalém, num jogo de basquete, por usar uma camisa. Inclusive eu tenho aqui, não vamos, enfim, não vai ter o videozinho, mas tem a camisa que é o Fuck Ben-Gvir, né? Que tem ali, tiram-se as vogais com suas consoantes, e o Ben-Gvir, para quem não lembra, os nossos novos ouvintes que estejam ouvindo a nossa primeira vez, é o ministro fascista, que é o ministro da polícia, né? Ministro da Segurança Pública. Enfim, o torcedor foi preso, retirado do estádio, da arena de basquete, por usar uma camisa Fuck Ben-Gvir, e depois as torcidas, né? Várias torcidas de diversos times resolveram se unir para combater o ministro da polícia, o ministro fascista. É isso, né, cara? Cada dia que passa, a gente já deu várias notícias também desse tipo. Policiais, mesmo sem receber nenhuma ordem, acabam querendo agradar o ministro e prendendo pessoas que usam camisas e, enfim, que não concordam com o fascismo. Mas tem uma coisa legal, Marquinhos, porque é o seguinte, o Apoio Tel Aviv, de imediato, lançou uma camisa escrito Fuck Ben-Gvir na frente e o símbolo do apoio lá atrás. E a camisa tá Eu tenho, vendendo pô. igual água. O símbolo Eu do Apoio Tel tenho. Aviv. Não, eu comprei essa em Tel Aviv, aí quando eu fui comprar, a pessoa que estava vendendo, ela falou assim, ela falou assim, mas essa aqui tem o símbolo do apoio de Tel Aviv. Eu falei assim, ó, eu torço pro apoio de Jerusalém, mas nessa hora é todo mundo apoio, pô. E ela me Então, pois é, vendeu. aí eles lançaram. Só que aí surgiu um movimento também de torcedores do Maccabi Tel Aviv, pedindo para fazer uma dessa em cor, em vez de vermelho e preto, porque a camisa Sim, é em vermelho e preto, em azul e amarelo, né, que são as cores do Maccabi Tel Aviv. Então não tem Maccabi. o logo do Maccabi, mas tem nas cores do Maccabi. E isso vai sair depois pro apoio de Jerusalém, vai sair, outros times vão ter. E aí você vai fazer o quê? Você vai prender 10 mil torcedores saindo do estádio com a camisa Fuck Ben-Gvir? Ou 3 mil? Não vai fazer nada. Né? Então, olha, a ditadura, o autoritarismo, eles podem matar pessoas, mas ideias eles não matam, né? E isso é o que fica. Você tenta derrubar as pessoas, proibindo elas de pensar, e elas vão lá e te driblam. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Vou botar o exército inteiro para prender os torcedores? Né? O Ben-Gvir até gostaria, mas ele não pode fazer isso. O que chama a atenção, cara, isso eu já fiz esse comentário em outros episódios e eu faço questão de fazer de novo. Nem sempre essas ordens de prisão elas saem do ministro ou elas saem de oficiais. São cabos, enfim, são soldados da polícia, né? Que eles fazem isso para querer agradar ao ministro, agradar ao chefe. E assim eles acabam se promovendo. Exatamente a forma como membros da SS nazista faziam para se promover e para também agradar ao Führer. É mais ou menos isso que acontece. Não necessariamente as pessoas recebem ordens, mas as pessoas querem agradar ao fascista e por isso acabam fazendo esse tipo de política. Muito assustador o que a gente está vendo por aqui, realmente. É isso, João. Vamos para a próxima. Smotrich, o ministro das Finanças e da Ocupação, apresentou mais uma vez mudanças no orçamento que tem que ser votado e tem que ser aprovado para que esse governo continue de pé. Um orçamento que vai afetar todo mundo, inclusive querendo fazer cortes em famílias que recebem subsídio do governo, né, apoio do governo, famílias que sofreram ataques terroristas e tudo mais. E os ortodoxos também não estão nem um pouco satisfeitos e falaram que caso a lei do alistamento que os tirem, né, do alistamento do exército não passe, eles não vão aprovar essa lei e o orçamento não será aprovado. E caso o orçamento não seja aprovado, o governo caia. E aí, como é que vão arrumar essas coisas todas, cara? Olha, então, a gente tem aqui alguns cenários, tá? Eu vou tentar ser breve, porque o podcast está longo. Essa é a nossa última notícia, basicamente, né? Se não me engano. O cenário é o seguinte: os ultra-ortodoxos, eles tiveram 900 convocações até agora do Exército, das 3 mil que o Exército tinha que fazer. E só 48 pessoas compareceram. Isso é um pouco mais de 5%, para quem não sabe fazer conta, nem eu. Enfim, então, esse número, ele é pequeno e ele é ainda menor do que o Exército esperava, porque o Exército não achava que os 900 iam se apresentar, mas eles não achavam que ia ser menos de, sei lá, menos de 6%. Então, o caldo engrossou ali. E aí, a gente teve toda a questão jurídica, sobre a qual a gente já falou aqui diversas vezes, que a conselheira jurídica do governo, Galit Barabi Miara, entrou com uma ação para que as academias rabínicas, cujos alunos fossem desertores do exército, uma vez que agora todos eles são obrigados a servir, não recebam subsídios estatais. O governo tentou driblar isso várias vezes, inclusive essa própria semana, e não conseguiu. Ela tá indo atrás, está em cima. Depois ela foi lá e solicitou que as creches públicas
que bancam alunos em situação de pobreza parassem de subsidiar crianças, bebês praticamente, de homens que são desertores do exército. Estão falando das creches ultra-ortodoxas, basicamente. Não basicamente. Estão falando desse tipo de creche, não de todas, mas desse tipo de creches que não são públicas, né, que são creches subsidiadas pelo Estado, e ela está pedindo para cortar o subsídio dessas creches para para homens que são desertores, e houve um acordo para até novembro isso não acontecer, e até novembro eles têm que resolver essa questão, né, e aí a corda está no pescoço dos ultra-ortodoxos, que resolveram usar o orçamento para colocar a corda no pescoço do governo. E agora o governo ele tem um problema, porque o Goldeknopf, que é o líder do Partido Judaísmo da Torá, que tem 7 cadeiras no governo, ele diz o seguinte: ou essa lei passa antes do orçamento, e a primeira leitura do orçamento, a leitura prévia, ela vai ser votada agora, em novembro, início de novembro, ou não vai ter mais governo. Ele não disse, a gente sai da coalizão, ele não disse, a gente sai do governo, ele disse, não vai ter mais governo. Quer dizer o quê? Ele disse o seguinte, a gente não vai votar no orçamento, a gente vai votar contra o orçamento. Claramente ele falou isso. E o orçamento não tem jogo, não tem drible que possa dar. Se o orçamento não é aprovado, ou se ele não é levado à votação no período correto, o governo cai automaticamente. Então eles falaram, olha, seguinte, a corda tá no meu pescoço, que eu tenho que dar mais para minha base, agora vai para você. E ele está fazendo isso de maneira muito inteligente, porque foi justamente quando o governo decidiu trabalhar pelo orçamento. Porque o Smotrich sentou em cima do orçamento meses, e do nada ele começou a trabalhar pelo orçamento. Inclusive, ele foi em direção ao que o setor técnico da unidade de orçamento do Ministério das Finanças estava recomendando. Ou seja, o que me leva a crer, a minha análise dessa situação é que o governo não estava trabalhando pelo orçamento porque pensou o seguinte, não tem chance de a gente aguentar até março. O orçamento vai ser impopular, vai ter que ter corte de gastos, aumento de impostos, deixa essa pica aí pro próximo governo e vamos fazer o que dá pra gente fazer aqui. De repente, quando eles viram que março é logo ali, faltam 5 meses para março, né? Talvez quando faltavam 6 meses e meio, 7 meses, pô, março é logo ali, a gente vai cair agora, a gente não tem ainda popularidade, tá dando pra gente chegar até lá, vamos lá. E aí eles começaram a preparar o orçamento, aí os ortodoxos acenderam a luz amarela deles assim, e falaram, opa, então vai ter orçamento? Então vai ter lei do alistamento também. E aí, eles estão condicionando isso. E aí o Netanyahu ganhou um problema. Agora, os ortodoxos vão votar contra o orçamento? Olha, se a lei não passar, eles vão. Se a lei não for votada, o orçamento também não vai ser votado. O governo tem até março para aprovar o orçamento, mas até dezembro eles precisam aprovar a leitura prévia. É obrigado? Não. Mas não existe governo que não faz isso. Quando você não leva a leitura prévia até o final do ano, até porque quando você faz a leitura prévia, o que você faz? Você tem que ver a reação do mercado, a reação da base eleitoral, do lobby e tal, o que você vai mudar no orçamento aqui, o que você vai fazer ali. Então, você não pode apresentar a primeira proposta e votar e aprovar. Você apresenta, debate, faz modificações, aprova a primeira leitura, leva para a comissão vai lá, debate de novo, blá blá, até que as 3 outras leituras podem ser feitas no mesmo dia. Mas basicamente esse é o procedimento. Então, quanto mais atrasa para aprovar a lei do orçamento, menos chance tem que se chega a um consenso sobre qual vai ser o orçamento a ser votado. E tanto o orçamento quanto a lei do alistamento militar que isenta os estudantes de academias rabínicas do exército são leis muito espinhosas, principalmente para deputados da coalizão. Porque a oposição tá pouco se fudendo, desculpa pela expressão. Eles vão votar contra os dois. Eles querem que o governo caia e a oposição não tem compromisso com o alistamento, com o não alistamento dos ultra-ortodoxos. Ele tem que ter. Agora, tem setores no governo Netanyahu que uma coisa é você seguir fiel a um governo que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos vai acabar e você não vai conseguir se eleger nas primárias do teu partido. Então, você tem que pensar nessa hora, e vamos ser honestos aqui, esses membros do Likud não estão nem aí pro Estado, se eles tivessem juntado nesse governo, estão pensando neles mesmos, eles estão pensando nessa hora no futuro deles. Principalmente, por exemplo, o senhor Nir Barkat, que é o ministro da Indústria e Comércio, ele declarou abertamente, eu não vou votar a favor de uma lei que isenta os ortodoxos de servir o exército. Porque o Nir Barkat é um sujeito bilionário, sem exagero, que faz pesquisa para tudo, que encomenda pesquisa para tudo, para saber como o eleitor do Likud pensa, para que ele defenda justamente essas posições. E ele sabe que o eleitor do partido dele não é a favor do alistamento dos ortodoxos. E ele sabe muito bem que se ele votar contra o alistamento dos ortodoxos, não é ele que derruba o governo. Quem derruba o governo são os ortodoxos depois. No orçamento ele vota a favor, tá tudo bem. Mas nos ortodoxos ele vota contra e deixa que os ortodoxos derrubem o governo. Então, basicamente, o Netanyahu ele vai ter um problema para convencer os membros do Likud a votarem a favor, ou pelo menos se absterem dessa votação, para que se chegue ao orçamento e essas pessoas votem a favor de um orçamento muito impopular, que vai desagradar a parte muito relevante da base do governo. Isso é muito espinhoso. O governo vai cair? Eu não sei. Eu duvido que caia por causa da lei do alistamento, mas eu acho que eles vão empurrar o orçamento para mais tarde. E quando você empurra
empurra o orçamento para mais tarde, a corda vai apertando o teu pescoço. E com a corda apertando o teu pescoço, você uma hora vai ter que tentar soltar e você pode cair. Ela pode acabar estando presa demais e acabou, né? Você está se contorcendo demais, o banquinho caiu e você se enforca. Basicamente, o governo está em apuros com essa pressão. Netanyahu já se provou suficientemente safo para conseguir sair desses apuros diversas vezes, e nada como uma guerra para ajudar. A guerra fez todo mundo ser dos reféns, a guerra fez ninguém tá falando sobre a questão do alistamento dos ultra-ortodoxos agora, a guerra faz com que a questão do orçamento seja deixada de lado, e isso favorece o governo, porque hoje a opinião pública não está debatendo isso, está debatendo qual vai ser o ataque pro Irã, está debatendo como é que vai ser a guerra, está debatendo se vai poder sair na rua sem que um drone caia no prédio que você está debatendo esse tipo de situação, não vai em manifestação. Então é uma situação muito positiva para o Netanyahu, para que ele possa não deixar com que esses temas espinhosos caiam na opinião pública. O que eu acredito é que ele vai empurrar com a barriga a lei do alistamento e, por conseguinte, o orçamento, vai tentar uma manobra, como já está tentando, para poder repassar as verbas para as creches subsidiadas, e vai tentar levar essa questão para o mais longe possível do hoje. O problema é que esse tiro também pode cair pela culatra, porque se você tem uma situação de normalização da guerra, esse assunto volta à pauta pública. E o orçamento, você pode esquecer dos reféns, Cruel falar isso, você pode esquecer dos reféns, você pode esquecer do alistamento dos ultra-ortodoxos, mas o orçamento, tem muita gente que não deixa o governo esquecer. E é complicado demais você conseguir passar um orçamento que não esteja comprometido minimamente com as despesas da guerra e com o aumento dos gastos públicos em segurança. E nesse ponto o governo já é ponto comum que eles vão ter que aprovar um orçamento impopular, porque eles não querem ter que levar uma série de questões impopulares ao mesmo tempo para que os deputados paguem o pato por ela. E, enfim, e aí tá a sinuca de bico. Eu não sei se Marquinhos concorda que isso é um problema de tamanho grande para o governo, mas ele ainda não deve derrubar o governo. É um problemaço, né? É um problema que a gente tem que resolver, porque é aquele saco de gatos ali, um querendo ser mais radical que o outro, um querendo, enfim, puxar mais dinheiro do que o outro. Inclusive, o Smotrich queria cortar também subsídio, não subsídio, né? Parte do orçamento que é relacionado ao exército, mas não a custos militares, né? Enfim, é mais questão de pessoal, de pensão e tudo mais. Aí eu quero ver os oficiais do exército que se aposentam com 44 anos aceitarem um negócio desse. Quero ver mesmo. É isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a dica cultural e outras cositas más. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se, e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Guppermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solono, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackerman, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman,
Grossman, Sidney Weissman, Sylvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fabiana Rufato, Maria Pilar, Daniel Weinfeld, Isadora Chamis, Maria Neustein, Gabriel Levi, Rafael Boquerri, Daniele Moramei, Felipe Voloquita. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, gente, eu queria dar uma dica de um livro essa semana. Enfim, muito se discute a questão da guerra, do sionismo. O Estado de Israel foi criado, a ONU deu legitimidade, foi a ONU que criou, foram o Ben-Gurion que criou, quem criou, aquela coisa toda. Então, eu queria dar uma dica aí de um livraço, na verdade. Foi um livro que eu li esse livro em 2009. Foi a última vez que eu vim a Israel antes de vir morar aqui. Comprei aqui, inclusive, comprei o livro esse livro eu comprei numa biblioteca na livraria, eu não sei se tem ainda, que tinha no American Colony, que é um hotel que tem em Jerusalém Oriental, que ele é um hotel que tipo, muitos diplomatas se encontram nesse hotel, fica em Jerusalém Oriental, ou seja, né, na Palestina ocupada, e tem muitas reuniões entre diplomatas que servem na Palestina e fazem, enfim, reuniões ali de políticos e tudo mais. E aí eu fui nesse hotel visitar e tudo mais, tinha lá a livraria. É o livro 1948 do escritor Benny Morris. A família dele é inglesa, mas ele nasceu aqui em Israel, um historiador. Ele, inclusive, ele é taxado assim como o pai, né? Eu odeio essas coisas, né? O pai. Mas ele é o pai do chamado dos novos historiadores, né? Que são os historiadores israelenses que começaram aí a desafiar a narrativa sionista, né? De que, enfim, toda a narrativa sionista que era construída, que foi construída, né? Antes de 48, depois de 1948 também. E aí ele fala de todas as questões que foram tudo que aconteceu antes de 1948. O livro começa antes de 1948, mas fala da questão da guerra, de tudo que aconteceu aqui, de crimes que foram cometidos, enfim. É um livro muito, muito, muito interessante, até porque também tem momentos em que ele trata de batalhas. Isso é uma coisa que me marcou muito no livro também, é quando ele fala da batalha por Yafo, Tel Aviv e Yafo, né? Yafo é uma cidade árabe que fica ao sul de Tel Aviv, hoje faz parte de tudo de uma mesma cidade, Tel Aviv e Yafo, né? Mas ele fala da batalha de Yafo, como as tropas iam avançando e tudo mais. Obviamente, ainda, né, ela faz parte da narrativa sionista, mas é uma narrativa sionista que ela mais à esquerda, vamos dizer assim, do que a narrativa que era construída até o momento. Então fica aí essa dica, é um livraço para quem quiser. Ele foi traduzido em português, João? Não sei se ele foi traduzido, eu li ele em inglês, não, só em inglês mesmo, em hebraico também, mas enfim, tá aí a Benny dica. Morris só tem um livro traduzido para português, que é Um Estado, Dois Estados, Perspectivas para a Ah, População do ok. Conflito, Eu alguma tenho, coisa assim. eu O tenho esse resto não livro. foi. É isso. Essa é a dica, então, para quem quiser. Fica aí a dica. Ô, João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Tenho sim, tenho sim. No nosso último episódio, a gente comentou sobre o trauma da guerra para as crianças israelenses. E a gente recebeu algumas mensagens, enfim, alguns mecanismos que eu gostaria de comentar. E é o seguinte, parte das mensagens deu pra gente o seguinte. E as crianças de Gaza não têm trauma? Ou não podem ter trauma porque morreram? E esse tipo de comentário. A maioria eu aceitei, um ou outro eu não aceitei porque eram absolutamente ofensivos e, enfim, agressivos em relação a gente de uma maneira totalmente desrespeitosa. E obviamente que isso a gente não deixa passar, mas esses que fizeram o questionamento, eu aceitei e eu trago a resposta para essas pessoas aqui. Primeiro de tudo, é óbvio que importa as crianças de Gaza e o trauma que elas estão passando, que seguramente é imenso, é maior que o do meu filho, não sei se é maior do que o da criança que morava no kibbutz e viu o pai dele ser assassinado a sangue frio. Deve ser do mesmo tamanho, para muitos palestinos deve ser do mesmo tamanho, para outros talvez até maior, você pode ver um trauma maior que esse. E óbvio que trauma é menos ruim do que ser morto, né? E muitas crianças palestinas foram mortas em número maior que as israelenses. É óbvio que as crianças palestinas também passam por isso, e a gente comenta sobre isso aqui diversas vezes. A gente está comentando menos, porque o assunto está sendo menos por aqui, e a gente acaba tendo menos acesso a esse tipo de informação. Mas esse questionamento, se for de gente que escuta a gente há mais tempo, só pode ser provocação, e se não for, só voltar uns episódios um pouquinho, vocês vão ver como a gente sempre apresenta essa questão. Agora, ainda assim, feito esse adendo, eu quero fazer 2 comentários pequenos sobre isso. Primeiro, a gente fala em primeira pessoa aqui. Eu não posso falar em primeira pessoa sobre o trauma das crianças palestinas se eu não tenho crianças palestinas na minha casa. Se eu não convivo diariamente com crianças palestinas, convivo com crianças israelenses. Eu tenho filhos pequenos, eu trabalho em projetos em escolas israelenses, inclusive em escolas judias e árabes, e eu escuto a situação de pós-trauma, de preocupação deles com frequência. E citei aqui alguns mínimos exemplos, perto das centenas de exemplos que eu teria para contar. Mas isso é em primeira pessoa. Eu não tenho primeira pessoa para falar sobre a situação nem na faixa de Gaza, nem na Cisjordânia, pelo menos na atual. Eu escutei muitas vezes
israelenses, palestinos desses lugares, principalmente crianças. Quando eu faço trabalho de diálogo nos territórios, as poucas vezes que eu tive a oportunidade de estabelecer canais de diálogo, Marquinhos teve mais que eu, e também com crianças, eu não tive com crianças. Com crianças só tenho Israel. Tive com gente mais velha. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu também acho fundamental colocar, é que por que tem que ser feita essa comparação entre o trauma de um e o trauma do outro? Por acaso, alguma criança, a gente tem que relevar e ignorar o trauma de alguma criança porque a outra sofreu mais? Né? A gente tem que desconsiderar, a gente tem que... então, enfim, se o sujeito, ele é, sei lá, ele vive num lugar que só toca sirene todo dia, então dane-se, ele vai aprender a conviver com isso porque o outro tá levando bomba na cabeça. Pô, agora, tem alguma criança que merece uma situação dessa de desespero, de ter que chorar quando escuta a sirene tocar, de ter que lidar com perda de parentes, com o pai, enfim, sendo chamado pro exército para ser reservista e correr perigo de vida todo dia? Alguma criança no mundo merece essa situação? É comparativo isso? Enfim, eu acho que quem ainda tem um pingo de humanidade tem que tentar observar, pelo menos para as crianças, né, de uma maneira empática. Sei lá, as crianças não têm culpa de nada. Se tem alguém que não tem culpa de nada, são as crianças. E nada justifica morte de crianças, sejam elas israelenses, palestinas, judias, muçulmanas, cristãs, árabes, o que seja, europeias, brancas, negras, não importa. Né? Então eu queria fazer esse comentário aqui, porque quando eu falo do trauma das crianças israelenses em primeira pessoa, eu tenho que pagar pedágio para falar do trauma dos palestinos. Primeiro de tudo, ninguém aqui está desconsiderando o trauma dos palestinos. Em segundo lugar, pô, pelo amor de Deus, né? Esse comportamento é absolutamente pequeno, parte de quem está cobrando esse tipo de comentário, de quem já faz, diga-se de passagem, e ainda que não fizesse, enfim, ele pode ser feito diferente. Faz falta aqui em português que a gente escute comentários sobre o trauma dos palestinos. Será que vocês poderiam trazer também? Né? E aí, a minha resposta seria, se a gente tiver acesso a isso, a gente leva. Talvez nós não sejamos o melhor canal para isso, embora a gente se esforce para trazer em vários momentos. Talvez essa fosse a minha resposta, provavelmente essa seria a minha resposta, mas eu aceitaria de melhor grado esse comentário. Enfim, então eu estou propondo a reflexão. Eu não posso educar, eu não coloco no lugar de educar ninguém mais velho, exceto as pessoas, exceto as crianças que são, enfim, de alguma maneira outorgadas a mim o direito de educar nas estruturas nas quais eu trabalho. Então, vocês, cada um reflete da maneira como quiser e leva isso da maneira como quiser. Enfim, mas eu, de verdade, não aceito esse whataboutismo, né? What about this? What about the Palestinians? Para quem não sabe o que significa essa expressão. Eu acho que o whataboutismo é uma maneira de você fugir do problema em vez de enfrentar o problema de frente. Enfrentar o problema de frente implica em dizer que também tem crianças israelenses traumatizadas, como tem milhares de crianças palestinas, muito mais crianças palestinas do que israelenses, num grau muito superior, só que não é a minha realidade hoje. Não é por isso que eu fujo dela, mas eu retrato o que eu vejo. Eu acho muito interessante esse tipo de comentário, porque sempre vem de pessoas que não passam pela situação que a gente está vivendo, né? Eu fiz esse comentário também no último episódio, sobre essa questão de falar que obviamente, eu não tenho como comparar o que eu passo, que nós passamos pela guerra, e eu tô falando em primeira pessoa também, que eu passo na guerra e o que os palestinos passam na guerra. Eu tô do lado mais forte, né? Eu tô do lado em que eu tenho um bunker na minha casa, eu tenho sirene que toca avisando que tem míssil, eu tenho no país que eu vivo, tem um exército tem umas forças armadas de alta tecnologia, conseguem me dar minimamente, não minimamente, mais do que minimamente, uma proteção nesse último ano. Hoje mesmo, essa semana, não hoje, na verdade, foram 2 dias atrás, eu vi uma matéria falando que no último ano foram 28 mil ataques de mísseis, drones, foguetes e tudo mais aqui em Israel, né? 28 mil, vindo de Gaza, vindo da Cisjordânia, vindo do Líbano, vindo da Síria, vindo do Iraque, vindo do Iêmen. Enfim, se a gente for comparar o número de civis mortos, né, aqui com os civis mortos no Líbano, em Gaza, na Cisjordânia, na Síria, no Iêmen, por ataques israelenses, é uma coisa absurda, né? Aqui é muito menor, infinitamente menor, né? Então, assim, eu vivo num país em que, sim, tem um exército que ele tem umas forças armadas que são capazes de proteger a população de forma muito melhor, além de eu ter condições melhores, né? Como eu falei da questão do bunker e tudo mais. Então, quando a gente vê esse tipo de comentário, é muito difícil, porque isso não impede que nós sejamos traumatizados. E aí é essa questão, só porque os palestinos, obviamente, sofrem muito mais, possivelmente têm um trauma muito maior, isso não impede que eu também tenha um trauma. Porque e aí eu vou fazer um desabafo aqui de final de podcast, eu comentei isso pro João, comentei isso com o João antes da gente começar a gravar
episódio, essa semana foi desesperadora para mim. E vocês podem imaginar por tudo que a gente comentou nesse podcast. Todas essas notícias que a gente comentou nesse podcast. E ontem, quando eu fui nessa manifestação das famílias dos reféns, foi uma coisa absurda. Porque eu falei, e que eu comentei no início do episódio, eles estão completamente abandonados. E isso é desesperador. E eles também estão traumatizados, né? Então, essa semana foi uma semana muito difícil. E vai ser difícil, e vai ser muito complicado a gente esquecer isso pro resto das nossas vidas. Não vou esquecer disso. Não vou esquecer esse sentimento que tem nesse momento que a gente está gravando o podcast, que eu me sinto enforcado, sufocado por todos esses sentimentos. De ver crianças sendo queimadas por bombas israelenses, de ver crianças, saiu também, foram divulgadas essa semana novas gravações de 2 crianças sobreviventes do ataque terrorista do Hamas há um ano atrás, que ligaram para a polícia do bunker, falaram, e elas ligando para a polícia e falaram assim, eram crianças de 5 e 7 anos, ligando para a polícia do bunker e falando o seguinte para a policial, árabes entraram na minha casa e mataram meus pais. E a policial achou que eles estavam brincando, porque ninguém sabia o que estava acontecendo ainda. Ninguém sabia o que estava acontecendo ainda. Então, como é que a gente pode querer dizer, mas e os palestinos? Mas... Gente, não dá. Ou a gente tem empatia e humanidade, ou a gente não tem. Porque quem vem aqui questionar esse tipo de coisa, essa questão do trauma, faz exatamente o que grande parte da sociedade israelense está fazendo em relação aos palestinos. Desumanizando. Quem vem questionar o trauma sofrido por crianças israelenses está desumanizando as crianças israelenses da mesma forma que a sociedade, boa parte da sociedade israelense, desumaniza as crianças palestinas. Da mesma forma que grande parte do mundo desumanizou as mulheres israelenses que foram estupradas por terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Então, a gente tem que ter uma coisa clara. Ou nós vamos aqui defender todos os seres humanos enquanto seres humanos, e é isso que eu e João fazemos aqui, ou senão, as pessoas não estão do nosso lado. Quem aqui quer fazer nível de trauma, quem aqui quer dizer que, você tá ele é mais traumatizado que você, não tá do meu lado. Não tá aqui para defender o que eu defendo. Tá aqui para defender o que os outros defendem. Pessoas que querem desumanizar. Isso e aí eu acredito que o João também passe muito por isso, nós somos muito criticados por conta pela nossa posição, por não deixarmos essa desumanização nos afetar, por mantermos a nossa humanidade e dizermos a todo momento de que nós não queremos a guerra, nós não defendemos a guerra e que cada vida ela é válida. Inclusive esse é um ensinamento judaico. Inclusive esse é um ensinamento que faz com que o Museu do Holocausto ele ofereça títulos de justo entre as nações para qualquer cidadão não judeu que ajudou, que salvou os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, e não recebeu nada em troca por isso. Porque cada vida, salvar uma vida, é como se fosse salvar o mundo inteiro. E é isso que eu e o João defendemos. Então, qualquer pessoa que vem aqui e tenta criar um nível para ver quem sofre mais ou sofre menos, não merece um título desse. E aí também não merece que a gente fique comentando e gastando mais tempo falando sobre isso. É isso, João. Foi mal aí o desabafo, mas essa semana realmente foi uma semana que, para mim, poderia ser apagada da história. Da minha história, pelo menos. Nos voltamos a falar na semana que vem e gravamos o 272. Forte abraço, cara. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.